Pessoal, boa noite, oficial. Vocês estão me ouvindo? Dá um olá aí para mim. Beleza, ótimo. Então aí, ó, 8 horas em ponto, e povo pontual, hein? Nem parece que é brasileiro. Então, olha só, sejam todos bem-vindos, né? Mais uma vez estou bem feliz de estar aqui com vocês, poder conversar um pouco, trazer um pouco de experiência, de conhecimento, aprender com vocês também, né? E espero que a gente tenha uma noite aí produtiva e mais do que isso, uma noite agradável, né? De aprendizado, mas uma noite bacana, né? Então, olha só, eu preparei algumas coisas aqui pra gente hoje. Então, antes da gente começar, deixa eu só alinhar duas coisas com vocês. A primeira é o seguinte: lembrem, e nós comentamos isso na webconference, e vocês já foram avisados por outros meios, nas atividades de grupo, a interação de vocês ela é avaliada pelo fórum. Então, lembrem-se disso, tem toda uma sistemática para fazer essa avaliação, né? Então, quando vocês estiverem interagindo para o trabalho, lembrem-se que o fórum é o lugar onde a gente vai ter acesso e vai saber se quem do grupo está interagindo, e vocês são avaliados qualitativa e quantitativamente por essa atividade de vocês lá no fórum, tá bom? Então, lembrem-se disso toda vez que vocês forem executar os trabalhos, tá? A segunda coisa que eu queria alinhar nossa agenda de hoje à noite, tá? Que é o seguinte: o que eu fiz? A minha ideia inicial era pegar a correção que eu fiz dos modelos que vocês criaram e discutir com vocês aqui. Eu quero usar essas 2 horas que a gente tem hoje para corrigir, não vou dizer corrigir, mas para a gente olhar para o modelo que vocês fizeram, mas no sentido da gente aprender, né? A ideia aqui não é, vamos corrigir para ver se está certo e para ver, não, nada disso. É tipo assim, vamos dar uma olhada para os modelos para saber o que pode ser melhor, o que pode ser diferente, de acordo com boas práticas e de acordo com a anotação da BPMN, né? Só que aí, trazer os desenhos de vocês e ficar apontando as correções, podia ser, do ponto de vista pedagógico, bacana para vocês aprenderem, só que consumia um tempo muito grande que a gente pode usar para outras coisas. Então, qual foi a minha opção? Eu trouxe um meu modelo, que não é o certo, mas eu faço dentro do que é boa prática e do que é anotação, né? Então, eu trouxe o meu. Eu vou passar o meu modelo com vocês, e eu acredito que passando o meu modelo, vocês vai esclarecer um monte de coisa para vocês, né? E aí, eu já peguei o que eu já olhei do modelo de vocês, eu vou pegar isso e eu vou interagir com cada grupo. Eu vou mandar para cada grupo o desenho que vocês fizeram apontando alguns ajustes. Depois de hoje à noite, talvez isso até seria desnecessário, porque olhando para esse modelo aqui, vocês já vão saber o que vocês fizeram lá que talvez não esteja alinhado com a anotação, ou poderia ser diferente, né? Mas eu vou tomar esse cuidado de enviar essa correção para vocês, tá? Não vejo necessidade de fazer isso muito rápido, talvez eu vou conseguir fazer isso na sexta-feira, tá? Mas porque hoje vocês já vão ter essa orientação. Então, assim, eu acho que esse primeiro momento que a gente vai ter vai ser de muito aprendizado, porque olhando para o modelo, acredito que muita coisa vai fazer sentido, ou não vai, e aí a gente pode conversar, né? A minha preocupação é só, de repente, surgir muitas dúvidas de uma vez, e talvez a gente vai ter que administrar aqui a entrada das dúvidas, né? E eu até pensei de combinar o seguinte com vocês: eu vou passar o modelo todo, né? E vocês podem postar e ir postando as dúvidas aí. A hora que eu terminar de passar o modelo, eu volto e vou esclarecendo as dúvidas. Ou, melhor ainda, eu posso passar o modelo todo, a hora que eu terminar de passar o modelo, vocês entram com as dúvidas. Porque, de repente, a hora que eu terminar de passar o modelo todo, vocês não vão ter dúvida, né? Então, acho que a gente pode combinar isso. O que vocês acham? Eu passo a minha versão do modelo, e vocês vão registrando aí para vocês as dúvidas. A hora que eu terminar, quem ainda tiver dúvida, entra e coloca suas dúvidas. Pode ser? Beleza?
Então tá, esse material vai ser disponibilizado para vocês, né? Esses desenhos, tá? Ele está em PDF aqui, mas depois, se for o caso, eu posso colocar até ele no formato imagem também para vocês, tá? Então vamos lá. Isso aqui, essa primeira versão aí, essa primeira visão, tá pequenininha, quase não deve estar dando para ninguém entender nada aí, mas só para vocês verem o todo, só para vocês verem o desenhão grande, como é que ficou, né? Então eu quebrei o desenho em dois. Eu quebrei o desenho numa primeira parte, que é aquela parte que o vendedor emite a proposta, até o momento que a proposta chega para o cliente, né? E depois quebrei numa segunda parte, tá? Então, assim, eu vou abrir a primeira parte, explicar para vocês, vou mostrar como é que foi, tá? E aí a gente vai conversando. Se vocês, eu não sei se vocês têm condição, eu estou aqui com o case na minha mão, tá? O ideal era a gente pegar aqui a partir da sessão 3 e vocês seguirem a sessão 3. Eu vou no processo e vocês vão seguindo aí. O que eu havia... Desculpe. O que eu havia pedido para vocês? Para que vocês desenhassem um modelo as is. Para que vocês desenhassem o processo como ele é. E como que a gente sabe o que é o modelo? É o que está aqui. Então, não pode ter nada no modelo de vocês que não esteja aqui. Se tiver qualquer coisa no modelo que não está aqui, quer dizer que vocês fizeram uma inferência, quer dizer que vocês acharam que pode ter alguma coisa, entendeu? Então, essa é a ideia. É muito importante vocês entenderem isso. A gente desenhar o estado atual, o as is, é fundamental, porque é a partir dele que nós vamos achar as desconexões e as oportunidades de melhoria do processo. Né? Para melhorar certo, para mudar certo. Nós perdemos muito tempo e dinheiro nas nossas organizações fazendo mudanças que não trazem resultado. A gente está cansado de trabalhar, de tentar inovar, de tentar mudar, sem resultado. Né? Então, quando a gente sabe onde a gente está, quando a gente tem certeza do que está errado, e o modelo dá essa visão para a gente, a chance da nossa mudança ser mais assertiva, ser mais precisa, é muito maior. Por isso, esse preciosismo de desenhar exatamente o que é. Tá? Então, vamos lá. Vou passar aqui para a primeira parte que eu quebrei. E essa aqui. Eu vou pedir para aumentar aqui um pouquinho, para vocês conseguirem ver, tá? Então, olha só. Vamos lá. Eu vou seguir pelo texto aqui, tá bom? Então, primeira coisa. Percebam que eu coloquei o cliente numa piscina externa, né? Então, é boa prática a gente colocar os stakeholders em piscinas externas, tá? Quem que é stakeholder? Stakeholders são partes interessadas. Cliente, fornecedor, transportadora, um terceiro que está envolvido no processo. Esses caras a gente coloca numa piscina externa. O cliente eu sempre coloco numa piscina externa. Nivaldo, isso é uma regra da notação? Não. Isso é uma boa prática. Tá? Em lugar nenhum que a gente pegar lá o guia do OMG ou o CBOC vai estar falando isso. Mas isso é uma boa prática. Por quê? Isso dá clareza para nós como é que estão as interações do processo com esses stakeholders. Né? Então, a primeira visão do modelo aí é uma visão onde o cliente... Qual que é a entrada? Né? A piscina do cliente tem um início, que a gente conversou que é a entrada, né? Que é a entrada? Que é lembra que os eventos, né, que essa bolinha apresenta, são gatilhos? Né? A gente conversou sobre isso na webconference da semana passada. Então, tem um evento aí que dispara a piscina do cliente, que é a necessidade de ar-condicionado. Né? Então, a gente tem um primeiro início aí que dispara essa atividade de solicitar instalação. Tá? Essa atividade de solicitar instalação já faz aí uma troca de mensagem, ó, desce a linha tracejada para a piscina do processo de venda e instalação de ar-condicionado. E entra o vendedor fazendo atendimento. Tá? Vamos lá. Eu vou voltar no desenho anterior só para mostrar uma coisa para vocês. Vocês estão vendo aí o evento de início da piscina do cliente, né?
Vocês estão vendo que na piscina de baixo, onde tem o vendedor, gerente de serviço, não tem início. Isso, eu fiz questão de pôr assim, de deixar assim, para chamar a atenção de vocês. Como é que funciona a questão de início e fim dentro das piscinas? Toda piscina pode ter um início e um fim. Então, vamos lá. Ali, a piscina do cliente é uma piscina. A piscina de baixo, que é a piscina do processo de vender e instalar ar-condicionado, é outra piscina. Então, eu posso ter um início lá em cima e eu posso ter um início aqui embaixo. Obrigado, agora ficou beleza da gente ver. Posso ter um início lá em cima e posso ter um início nessa piscina aqui de baixo. É uma dúvida muito comum que as pessoas têm. Ah, não, o início é só um, é só lá no cliente, porque foi lá que começou. Aí é que tá. Na nossa web conference passada, eu falei para vocês que a piscina é um container de processo, ela contém um processo. Isso é uma coisa difícil, eu demorei para entender isso. Quando a gente olha aqui, eu tenho a piscina do cliente, é um processo. A piscina de baixo, vender e instalar ar-condicionado, é outro processo. Se eu olhar o todo, é um processão, com a interação dos dois processos. Não sei se vocês conseguem entender isso, tá? Então, são containers de processo. Quando eu entendo que os dois são containers de processo, eu tenho que ter um início lá em cima. Eu posso ter um início lá em cima e eu posso ter um início na piscina de baixo. Pois bem, o que a notação fala? Isso é regra, a notação. Você pode ou não pode ter início e fim. Mas se você colocar o início, você tem que ter fim. Tá? Então, a gente parte do pressuposto que esse modelo aqui, eu fiz de propósito, ele tem uma pequena divergência. Se a gente olhar para a piscina do cliente, ela tem início e tem fim. Se a gente olhar para a piscina de baixo, ela tem fim, mas não tem início. Né? Então, se tem fim, deveria ter o início. Tá? Queria que vocês entendessem isso. É simples, não tem segredo. A regra é, toda piscina pode ter início e fim. Eu posso pôr ou posso não pôr. Não é obrigatório. Agora, se eu pôr início, eu tenho que pôr fim. Pronto, ok? Isso está lá no guia, é uma dúvida muito comum, tá? Então, vamos voltar aqui para o modelo. Só mais uma coisa. Dentro desse pressuposto, alguém pode falar assim, Nivaldo, eu estou em dúvida aqui, porque quando o cliente solicitou ali, na primeira atividade na piscina do cliente, desce um fluxo de mensagem para o processo de baixo, mas sai um fluxo de sequência dentro da piscina do próprio cliente para a próxima atividade. De novo, está relacionado com a ideia de que cada piscina é um container de processo. Então, se eu olho para a piscina do cliente como um processo isolado, o fluxo desse processo do cliente é aquele. Tem um gatilho, um evento, que é a necessidade de ar, ele faz uma solicitação e depois lá na frente ele aprova. Tá bom? Então isso é uma outra coisa, é uma coisa que tem que ter. O Jean está falando ali, ó, se tem fim tem que ter início, exatamente. Depois um tem que ter o outro, ok? Se tiver início, tem que pôr fim. Se pôr fim, tem que pôr início, ok? Tá? Alguém pode falar, Nivaldo, por que você não pôs o modelo certo aqui pra gente? Né? Depois tenho até a imagem aqui já com o modelo certo. Eu pus justamente para eu lembrar, para eu não esquecer, porque normalmente eu iria esquecer de falar isso com vocês, tá bom? Então ficou claro, gente, que cada piscina é um container de processo, por isso que muitas vezes eu tenho um fluxo de sequência saindo da própria piscina e tem um fluxo de mensagem, que é o tracejado, saindo de uma piscina para outra, tá? Vocês vão ver que vai acontecer isso mais para frente também, ok? Beleza? Então vamos lá, ó. Dúvidas vocês vão anotando aí, daqui a pouco eu deixo vocês dispararem as dúvidas aí, tá? Porque vai que no meio do caminho a gente já dirime aí algumas dessas dúvidas. Você aumenta de novo o tamanho para mim, por favor? Então olha só, saiu lá. Outra dúvida. Aqui no texto está escrito assim, ó, que o cliente, né, para montar orçamento, o vendedor verifica pessoalmente se existe produto... desculpe. Deixa eu voltar aqui. O cliente solicita ao vendedor um orçamento de ar-condicionado que em sua maioria inclui serviço de instalação. Isso é uma pegadinha, isso aqui não muda nada no processo, tá? O vendedor atende o cliente, verifica sua necessidade e marca com o cliente a data de entrega do orçamento. Alguns grupos, ali onde eu coloquei só uma atividade no vendedor atender cliente, alguns grupos colocaram uma atividade de verificar a necessidade, outra de marcar com o cliente a data de entrega e... colocou 3 caixinhas. Atender o cliente, verificar a necessidade e agendar a data de entrega, a data de orçamento, né? Vamos lá. Eu conversei isso com vocês.
quando a gente olha para uma caixinha dessa aí, a gente pode enxergar duas coisas. A gente pode enxergar uma atividade ou a gente pode enxergar tarefa. A gente conversou que a tarefa é a menor parte da atividade. Então, a atividade aqui é atender cliente. Mas quais são as tarefas dessa atividade? As tarefas dessa atividade são verificar a necessidade e marcar com o cliente a data de entrega do orçamento. Entenderam? Alguém poderia falar assim, Nivaldo, eu posso transformar essa atividade de atender cliente em um subprocesso? Posso engravidar ele? Lembra que a gente falou que um subprocesso era uma atividade grávida, né? Eu não acho apropriado, isso é uma avaliação minha, Nivaldo, eu acho que em livro nenhum vocês vão ser interpretação. A minha interpretação é que para ele virar um subprocesso, eu teria que considerar verificar a necessidade e marcar a data de entrega como atividades, tá? E pelo que está aqui, eu vejo isso mais como tarefas. Então, fica sendo a atividade de atender cliente com as duas tarefas de verificar a necessidade e entrega de orçamento, ok? Para quem colocou como subprocesso, eu não vejo problema, porque na visão de quem estiver lendo, vai fazer sentido também, tá bom? Beleza. Vamos seguir. Aí o texto fala aqui que... Pode aumentar de novo, não, por favor? Aí o texto vem e fala que para montar orçamento, o vendedor verifica pessoalmente se existe produto em estoque. Eu não lembro se foi um ou mais grupos, colocou essa atividade lá no estoquista, no papel, na raia do estoquista. O que está incorreto. Por quê? Porque quem executa essa atividade de verificar estoque é o vendedor. Então aqui nós não estamos desenhando fluxo de materiais ou fluxo de informação, nós estamos desenhando processo. Quem executa o quê? Então, quem executa a atividade de verificar estoque é o vendedor, por isso que ela ficou aí na raia do vendedor, tá bom? É uma outra coisa também que é um erro que pode acontecer. A gente menciona que alguém está fazendo uma coisa e às vezes a pessoa associa o lugar. O vendedor vai lá no estoque verificar, aí a gente quer desenhar que o estoquista, na raia do estoquista. Mas não é o estoquista que está executando, é o vendedor, né? Não importa o lugar onde ele está, a gente não está desenhando layout, né? A gente está desenhando processo, quem executa o quê, tá? E aí, aqui tem aparece uma palavrinha mágica aqui, né? Para montar o orçamento, o vendedor verifica pessoalmente se existe produto no estoque e se não existe, né? O se é uma palavrinha mágica, ela indica condição. Então, e condição a gente trata como regra, né? A gente vai tratar como regra. Então, o que a gente faz para tratar a regra? Regra de negócio a gente trata com o gateway, né? Então, colocamos o gateway para indicar a condição, tá? Que é um roteador. Ele verificou qual que é a ação, verificou o estoque. O gateway vai testar a atividade de verificar estoque. Quais são as possibilidades? Primeira, não tem estoque. Se não existe, faz uma cotação com os fornecedores para a montagem da proposta. Então, o que ele faz? Efetuar cotação e depois ele monta a proposta. Ele faz a cotação e depois ele monta a proposta. Está escrito aqui, tá? Em algum desenho, alguém colocou efetuar cotação e colocou montar proposta em paralelo. Colocou o efetuar cotação uma caixinha sobre a outra. Não é a forma mais apropriada, por quê? Porque lembra que a gente falou que tem um sentido de tempo? Pode ficar parecendo que ele está efetuando a cotação e montando a proposta ao mesmo tempo. Isso não é verdade. Por quê? Ele manda pedir de cotação para o fornecedor. E se o fornecedor demorar 3 dias para devolver esse pedido de cotação para ele? Ele só vai montar a proposta quando voltar a informação da cotação. Então, por isso que a caixinha tem que ficar nesse sentido, uma depois a outra. Ok? Outro ponto importante é entender o seguinte. Vocês estão vendo que está descendo uma linha, um fluxo de mensagem tracejado e subindo, né? Então, o que acontece? Vou voltar no primeiro desenho, a visão menorzinha. Deixa eu voltar aqui, ó, que fica... Volta só um pouquinho para minha... E volta um pouquinho mais para a esquerda. Isso, beleza. E sobe ele um pouquinho para aparecer a piscina lá de baixo. Isso, perfeito, olha aí. Isso aí que eu queria mostrar para vocês. Então, olha só. Ele manda o pedido de cotação para o fornecedor. Então, essa linha, ela desce lá para a piscina do fornecedor, certo? E depois sobe uma outra linha. Essa linha que sobe, ela é fundamental, porque enquanto o fornecedor não devolve o pedido de cotação, o que acontece com o meu processo?
eu fico parado. E o que acontece com o meu cliente? Vai para o concorrente, porque ele não quer ficar esperando eu mandar uma proposta para ele, né? Então, entendam que é crucial a gente desenhar o fluxo de mensagem indo para o fornecedor e o fluxo de mensagem voltando, porque essa volta é algo que afeta, é um evento externo que afeta o nosso processo. Tá? Então, é muito importante. Alguém pode perguntar, eu não lembro se. Eu já vi alguma vez alguma resposta, não lembro se foi de vocês. A linha que volta, o fluxo de mensagem tracejado que volta do fornecedor, voltar na própria atividade de efetuar a cotação. Não vejo problema, pode ser. Tá? Eu só acho que assim dá mais clareza para o usuário o seguinte, cara, eu só monto a proposta quando volta a cotação. O que starta ali, né, a montagem da proposta é a cotação voltar, ok? Tenta descer só um pouquinho abaixo. Isso. Olha só o que o Nivaldo maluco fez. Ah, Nivaldo, mas você colocou a setinha ali na beirada, na borda da piscina do fornecedor. Por que você não pôs as atividades lá embaixo, igual você colocou a atividade lá no cliente? Porque aqui no texto não fala o que o fornecedor faz. Se eu colocasse qualquer coisa lá, eu estaria inferindo, eu estaria achando. E quando a gente vai modelar as IS, a gente tem que desenhar só o fato, só o que a gente tem certeza. Se a gente desenhar o que a gente acha que é, a gente está causando uma interferência no processo que pode maquiar e a gente não perceber o que está acontecendo. Isso é uma técnica que está previsto na anotação, que é chamada de desenho em black box. Tá? O que é black box? É quando eu mostro a comunicação só na borda da piscina. Eu não entro na piscina e coloco as atividades. O que eu estou falando ali? Que eu mandei uma coisa para o fornecedor, ele vai fazer alguma coisa que eu não sei, por isso que é black box, é caixa preta, eu não sei, tá? E depois ele devolve, ok? Então, ó, eu não sei o que ele fez, eu só sei que eu mandei alguma coisa para ele e ele devolveu para mim, ok? Então, isso é uma prática muito comum e muito bom de usar, porque às vezes a gente fica inferindo, eu podia colocar ali o fornecedor vai preparar a cotação e enviar a cotação, que é lógico, né? Mas aqui não está escrito isso, entendeu? Então, usem muito isso, essa black box. Eu ponho a piscina e faço a conexão das linhas na borda da piscina para não ter que desenhar o que tem lá dentro se eu não souber o que tem lá dentro. Ok, pessoal? Então, isso é outra coisa que é muito útil. No Visage, vocês vão ter muita dificuldade para conectar essa setinha na borda. Ele dá um trabalho danado, principalmente quando o desenho vai ficando grande. Ele conecta a setinha no lugar da borda da piscina que ele quer. Ele tem vontade própria, tá? Alguém já deve ter passado por isso. Beleza? Então, vamos voltar lá para o mais detalhado, né? Então, ó, efetuei a cotação, montei a proposta. Aí, o que ele fala aqui, ó? Com a proposta pronta, o vendedor submete ao gerente de serviços para aprovação da instalação. Então, ali tem uma atividade de aprovar, né? É uma ação. Eu acho que teve um grupo que colocou só o gateway. Tem que mostrar a atividade que o gerente está fazendo. O gerente está desenvolvendo a atividade de aprovar, né? Teve grupo que não colocou o gateway. Por quê? Ele simplesmente pôs lá aprovar e desceu. Qual que é a ideia? Se ele aprova, é porque ele pode reprovar. Como que eu trato isso? Isso é uma condição, isso é uma regra de negócio. Trato isso com o gateway. Eu coloco o gateway e falo, olha, ele vai aprovar. Se a aprovação for positiva, segue o fluxo. Mas e o que acontece se ele reprova? No texto fala alguma coisa se ele reprovar? Vou responder por vocês. Não fala nada, né? Então, como é que eu trato isso? Se ele aprova, segue. Se ele reprova, morreu o processo, né? Aqui não está falando, não, Nivaldo, mas ele devolve para o vendedor refazer a proposta. Não. Isso aí é um should be. O processo deveria ser assim, mas não é, porque não está escrito aqui. O que a gente está deduzindo aqui, ou já está analisando no processo? Na verdade, o que a gente está deduzindo, não. O que a gente está encontrando? Uma falha de processo. Eu estou gastando para fazer uma proposta que quando chega na mão de um gerente e é reprovada, eu não aproveito aquele investimento que eu fiz. Eu estou gastando uma meia-hora do vendedor, eu estou gastando recursos da empresa para gerar uma proposta que cai na mão de um gerente e se for reprovada, morre ali. Tanto é que, se vocês olharem no evento de fim que eu coloquei, na bolinha vermelha,
eu coloquei, eu nominei, eu coloquei na label, eu nominei essa saída. Essa saída do processo é uma proposta sem aprovação. Morreu. Como que o processo terminou? Tem uma proposta sem aprovação, não foi aprovada pelo gerente. Ok? Então, essa é a ideia que está aqui, entendeu? Lembrem-se, pessoal, não assim, é certeza que a maioria de vocês a maioria não desenhou, mas a maioria de vocês quis devolver essa proposta para o vendedor para ele refazer e mandar de novo para aprovar. Isso seria o should be. A gente tem que tomar cuidado com o should be quando a gente vai modelar exist. Tá? A mesma coisa ali do próximo gerente. Em seguida, a proposta é enviada por e-mail pelo vendedor. Desculpe. Se aprovado pelo gerente de serviços, o orçamento segue ao gerente comercial para aprovação final da proposta. Aqui tem uma dupla interpretação. Alguém pode ler que aqui é do jeito que eu desenhei, vai para ele aprovar e ele pode reprovar, mas alguém pode também, pelo jeito que o texto está aqui, achar que isso aqui é uma mera validação. Cai na mão dele e ele valida. Se for uma mera validação, ia ter só a atividade ali, passa pela atividade e vai embora. Ali eu quis representar a jeito mais complicado, né? Ou seja, ele aprova, se for uma aprovação de regra, se aprovar, segue. Se ele não aprovar, a gente tem de novo um problema de proposta perdido no meio do caminho. Você gastou dinheiro para fazer uma proposta que não virou nada. Tá? Então, essa é a ideia. Tá? Então, muito importante isso. Aqui eu estou representando erros do processo. Eu estou desenhando as falhas. E isso é muito importante. A gente foi educado que a gente tem que desenhar um processo bonito. A gente tem que desenhar um processo chique, um processo bom de ver. Negativo. Vai ter um momento a gente fazer isso. Agora a gente tem que desenhar o processo esculhambado. Tem que desenhar ele com os problemas, porque é esses problemas que estão fazendo essa empresa ter um problema de resultado, que a gente vai conversar daqui a pouco, que era, na verdade, o primeiro item dessa atividade que vocês fizeram, né? Beleza. Vamos seguir. Aí aqui ele fala que depois que a proposta estiver aprovada, ele envia essa proposta para o cliente, né? Você consegue subir um pouquinho isso, ótimo, ficou perfeito. Então, o vendedor envia a proposta, essa proposta vai para o cliente, né? E, de novo, alguém pode perguntar, mas espera aí, Nivaldo, tem um fluxo de mensagem tracejado saindo do enviar proposta para aprovar, e tem um fluxo de sequência saindo proposta, continuando o processo. É aquilo que a gente conversou. Eu estou tendo a visão de dois processos, o do cliente e o processo de vender e instalar ar-condicionado. Então, eu tenho ali o enviar proposta conectando, trocando mensagem com o cliente, tá? Mas o fluxo da piscina do vender e instalar ar-condicionado segue. Tá? Ele vai seguir para frente. Tá? Tanto é que você vê, ele vai lá em cima, volta e cai com a proposta aprovada. Então, o próximo passo ali seria a proposta aprovada. Tá? Bom, ali no cliente, acontece de novo o que aconteceu com o gerente. Aqui, fala que o cliente vai fazer a aprovação, envia para ele aprovar. Se ele aprova, é porque ele pode reprovar. E se ele reprovar, morre também. Aqui não é tratada nesse processo. Nivaldo, mas lá na minha empresa, quando a gente manda uma proposta e o cliente não aprova, o vendedor pega e trabalha essa proposta na sua empresa. Nessa aqui eles não estão fazendo isso. Talvez por isso eles estejam com problema de resultado. Estão gastando para emitir proposta que não é tratada. Tá? Beleza. Então ali, tem dois resultados. Proposta recusada, se ele recusar, morreu o processo, é uma saída, é um evento de saída, né, de fim, ou ele pode ter a proposta aprovada. Olha que bacana. Nivaldo, por que você colocou dois eventos intermediários de mensagem ali? Eu explico. Pela anotação, eu não posso conectar entre piscinas saindo a partir de um gateway. Tá? Quais são? Existem regras, e a regra é bem complexa para isso, mas para simplificar para vocês. Como que eu conecto de uma piscina para outra? Ou usando a atividade, então, por exemplo, eu posso conectar uma atividade na outra, ou usando eventos de mensagem. Eu sai de um evento e chega em outro evento. Vocês podem tentar fazer lá no
no Visage. Se vocês puxarem aquela setinha lá do gateway direto para outra piscina, ele não vai conectar. Ele nem puxa a seta ou ele não conecta, entendeu? Então, regra, como é que eu faço comunicação entre piscina? Somente de atividade para atividade ou de evento de mensagem para evento de mensagem, tá? E também posso fazer de evento de mensagem para atividade. Agora, nunca de gateway direto, tá? Outra coisa importante, que aí já é nível avançado, tá? Mas eu vou falar para vocês. Alguém pode perguntar, Nivaldo, por que que o símbolo do evento intermediário de mensagem que está no cliente está escuro e o símbolo do que está embaixo está claro? A notação diferencia o evento de envio do evento de recebimento. Lá no cliente, ele está enviando. Então, é um evento de mensagem de envio. Aqui embaixo, ele está recebendo. Então, é um evento de mensagem de recebimento. A gente chama de evento de catch. Tá? Então, ele está recebendo esse evento. Então, sempre que o símbolozinho dentro do evento estiver escuro, ele está enviando. Sempre que o símbolozinho dentro do evento estiver claro, ele está recebendo. Vocês vão ver, isso é muito claro quando você usa o Visage, ele não conecta. Por exemplo, se eu tivesse invertido ali, tivesse colocado claro lá em cima e o escuro embaixo, e fosse puxar a setinha descendo, ela não ia conectar. Ele já não conecta, tá? Então, tem mais essa regrinha aí também, tá bom? Entendam, pessoal, que isso já é um nível um pouco mais avançado. Muitos de vocês, é o primeiro contato que vocês estão tendo com a anotação, né? Então eu estou evitando entrar com umas coisas muito aprofundadas, porque muitas vezes não vai ser muito necessário. Ah, Nivaldo, se eu quiser puxar aquela setinha ali e só pôr lá perto falando que está conectando, manda a brasa. Você não está atendendo a anotação, mas a pessoa que vai ler vai entender, entendeu? Olha só que interessante. Um usuário leigo que não entende a anotação, se ele olhar para esses dois eventos se comunicando ali, ele vai ter dúvida. Né, do jeito que está aqui. Agora, se a gente pega a setinha, dá um gato nela ali, puxa ela e conecta já numa atividade aqui embaixo, ele vai entender. Né? Então, isso é muito importante. Quando vocês estiverem desenhando para comunicar o processo, que é muito importante para alguém entender, às vezes a gente tem que abrir mão da anotação. Às vezes a gente tem que deixar a anotação de lado e fazer a coisa mais funcional. Tá bom? Essa é a ideia. O que a gente perde? Alguém pode falar assim para vocês, você está desenhando com a anotação errada, né? O Nivaldo te ensinou errado. E o que a gente perde se a gente for automatizar? Se eu for automatizar o desenho que eu fiz na BPMN direto no BPMS, aí ele vai dar pau se não tiver desse jeitinho aí. Tá? Então essa é a perda. Ok, pessoas? Vamos para a próxima, para outra etapa então. Vamos para a próxima tela, que tem ali a segunda parte que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu me organizar aqui com o horário. Beleza. Volta para a esquerda, por favor. Não, se puder aumentar mais um pouquinho. Isso. Aí, beleza. O pessoal conseguir ver lá também. Ótimo, chega só um pouquinho. Isso. Então, beleza. Ó, então, essa é a segunda metade, né? Lembrando que eu peguei aquele primeiro desenho e quebrei ele no meio. Tá? Só para. A Nivaldo, aqui não está um evento de início. Não está mesmo, aqui não é o começo do processo. Eu quebrei e estou dando uma visão da segunda metade para vocês. Tá? Então, olha só. Então, chega a proposta aprovada lá do cliente, certo? Então, aqui, eu coloquei um gateway ali, certo? E esse gateway está lá assim, ó, item disponível. O que é isso? O cliente aprovou a proposta, certo? Quando lá atrás eu olhei o estoque, tinha produto em estoque, porque lá eu só fiz uma cotação. Eu olhei, não tinha estoque, vendedor, né? O vendedor olhou, não tinha estoque, aí ele foi e pediu preço e quantidade para o fornecedor. Você tem esse ar aí para me entregar e quanto que custa? Ele não comprou o ar ainda. Então, eu posso ter enviado uma proposta para o meu cliente de um ar-condicionado que eu não tenho estoque, certo? Essa regra está falando isso, olha,
a proposta voltou aprovada, mas nós não temos o área em estoque. A gente já verificou e não tem. Aqui não está falando que ele está verificando de novo. Não tem uma atividade aqui, verificar estoque. Ele já verificou lá. Aqui é só uma regra do processo, né? Quando chega a proposta, o item está disponível? Se não, ele vai seguir todo um fluxo. Mas e se sim, eu não desenhei? Tá? Na correria aqui, eu achei melhor não desenhar. Mas, vamos lá, até porque aqui não fala, aqui, no desenho aqui só trata o não, né? Então, um dos motivos que eu não desenhei foi esse também. Mas o que seria o sim aqui? Se eu tenho o item em estoque, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o ar-condicionado e vou instalar. Pronto. Né? Vou agendar a instalação e vou instalar, tá? Então, eu pus a regra para vocês entenderem que aqui tem essa regra de negócio, tá? Mas como aqui ele não fala o que ele faz, eu deixei em aberto ali. Mas o ideal seria puxar uma setinha do sim ali e indo para o agendamento, tá? Vou aproveitar o que eu já fiz. Puxo e vai para o agendamento. Mas vamos fazer o caminho do não, então, tá? Não tem o área em estoque. Beleza. O que o texto fala? Com o pedido aprovado pelo cliente, o vendedor realiza a compra dos produtos que não constavam em estoque. Então, ele vai comprar os produtos. E fala também que ele vai confirmar a data de entrega dos mesmos. Nivaldo, você colocou 2 atividades numa caixinha. Fiz de propósito, para mostrar para vocês que pode fazer. Acho que um grupo fez assim, ó, comprar, uma atividade comprar e outra atividade confirmar data. Beleza, sem problema. Eu acho que está corretíssimo. Aqui eu quis mostrar uma outra forma. Ó, na mesma atividade, ele está fazendo 2 tarefas. Ele está comprando e confirmando a data. Na mesma atividade, ele fala, ó, toma aí o pedido de compra e o dia que você me entrega. Entendeu? Eu quis dar essa noção, que no mesmo momento ele está fazendo essa interação com o fornecedor. E percebam que o fluxo de mensagem tracejado desce, que é ele mandando o pedido de compra e solicitando a informação de data. E volta com a informação de data. Né? Volta essa informação de data para o vendedor. Tá? E depois eu pus uma outra atividade que ele fala assim, ó. Posteriormente, encaminha as informações de compra para o financeiro, para cadastrar no sistema de gestão da empresa. Então, pus ele lá, ó, encaminhar informações de compra, que é uma coisa que o vendedor faz. Então, ele manda o pedido de compra, confirma a data, faz a interação com o fornecedor, essas setinhas estão indo lá na borda da piscina, eu também não sei. Aqui não fala, o fornecedor recebe o pedido de compra, manda, dá, não fala. Então, tá indo em black box, tá indo lá na borda da piscina e voltando, tá? E aí, depois ele encaminha as informações de compra. Você desce para mim um pouquinho a visão, por favor? Isso. Aí, ó, para onde que ele foi? Ele foi lá para o financeiro. O financeiro faz o quê? É o que ele fala aqui, ó. Posteriormente, encaminha informações de compra para o financeiro, papel ao financeiro, para cadastrar no sistema de gestão da empresa, que alimenta o fluxo de caixa. Para que, quando a nota de compra chegar, seja realizada a baixa. Então, vamos lá. O que é que o financeiro faz agora? Ele faz a baixa? Não. Ele simplesmente faz o cadastro no sistema de gestão da empresa. Ele alimenta o fluxo de caixa. Ele faz isso para que um dia, quando a nota chegar, ele faça a baixa. Entendeu? Mas então a atividade aqui ele vai cadastrar no sistema de gestão. Ok? Beleza. Com a chegada dos produtos, o recebimento é feito pelo estoquista. Então, vamos lá. Vocês vão ver que... Você consegue descer lá embaixo para mim? Vocês vão ver que tem aí, ó, tá vendo? Ó, da piscina do fornecedor, da borda da piscina, sai uma mensagem tracejada. Alguém pode falar assim, mas Nivaldo, esse fluxo tracejado não é só mensagem? O nome que é dado é mensagem, mas ele pode carregar qualquer coisa. Pode ser um produto, pode ser um serviço, pode ser um grito, qualquer coisa que tem troca ali entre os dois, né? Então, sai da borda em black box do fornecedor e chega lá no receber mercadoria e conferir no estoquista, aquela raia do estoquista, ok? De novo, desenho em black box por quê? Porque aqui não fala, o fornecedor pega os produtos, separa e envia para o office. Então, não fala. Então, fiz em black box, tá? Ok? O estoquista vai receber e conferir mercadoria. Aqui, ó, o texto tá uma pegadinha para a gente, faz uma pegadinha com a gente. Com a chegada dos produtos, o recebimento é feito pelo estoquista, com a conferência do pedido e identificação do vendedor. Então, ele recebe e confere, o estoquista.
e a identificação do vendedor solicitante da compra, para que o mesmo realize a conferência do pedido que chegou. O mesmo quem? O vendedor. Então, sai do vendedor, você pode subir, por favor? Sai do estoquista e vai para onde? Para o vendedor. Para o vendedor fazer o quê? Conferir. Né? O estoquista recebe, confere, vê quem é o vendedor e manda para o vendedor conferir. Tá? É uma empresa que confere bastante. Depois a gente vai falar sobre isso. Tá? Então, chegou lá, conferiu. Com os produtos do pedido conferidos, o vendedor agenda a instalação com o cliente instalador. Então, o que o vendedor vai fazer? Ele vai agendar a instalação. Então, como é que a gente representa isso? A gente representa ele interagindo com o cliente. Olha lá, ele mandou um pedido de agenda para o cliente e o cliente está confirmando com ele. A gente não sabe o que o cliente faz. A gente só sabe que se ele agenda, é porque ele tem um retorno do cliente. Então, foi e voltou em black box novamente, porque não fala aqui o que o cliente faz. Né? Espero que esteja ficando clara essa questão de black box. Nivaldo, mas lá na frente você colocou uma atividade no cliente dele solicitando, sim, porque aqui está falando que ele tinha uma atividade dele solicitar. Né? Depois o resto não fala. Tá? Ok? Beleza. Então, ele vai fazer o agendamento. Ele interagiu com o cliente para agendar. E aí, alguns falam assim, Nivaldo, e como é que eu demonstro a interação dele com o instalador para o instalador confirmar? Aqui não fala que o instalador está confirmando. Eu não fiz aqui, mas a gente poderia, por exemplo, ter colocado uma atividade no instalador em paralelo e descendo a seta e subindo. Eu já vi muito isso. Não existe nenhum lugar que fala que isso é errado. Tá? Então, por exemplo, sairia um fluxo de sequência ali do agendar a instalação do vendedor, ele desceria até a rádio instalador, o instalador teria uma atividade de confirmar a agenda e depois ele pegaria e subiria de volta para o vendedor. Por quê? Se ele está confirmando, é porque a gente quer desenhar um fluxo de informação, né? O fluxo de informação vai para lá. Tá? Uma outra forma seria a gente só descer para o instalador colocar uma atividade de confirmar e seguir. Tá? Como aqui não fala assim, o instalador confirma a instalação, então aí eu não fiz isso, tá? Mas era uma possibilidade, ok? Então o que ele põe aqui? Com os produtos pedidos conferidos, o vendedor agenda a instalação com o cliente instalador. Qual que é a sequência do processo depois que ele confirma? Na data da instalação, o instalador pega o produto no estoque e vai até o cliente. Então o que acontece? Eu sintetizei ali que ele vai realizar a instalação. Algum grupo pôs assim, colocou atividade, né? No instalador, colocou lá, pegar o produto e realizar a instalação. Perfeito, eu acho que está correto também. Eu acho que é uma atividade ele vai pegar e ele realizar a instalação, tá? Aqui eu quis resumir. Eu vejo que fica subentendido, né? Que se ele está realizando a instalação é porque ele pegou lá no estoque. Agora, se eu quiser, posso colocar atividade, pegar no estoque e realizar a instalação, ok? Uma coisa também, pessoal, que a gente pode fazer é assim, existe um evento que tem um reloginho dentro, que eu mostrei para vocês na semana passada, que é o evento intermediário de tempo. Tá? A gente poderia colocar, antes do realizar a instalação, esse evento. Porque aqui ele fala assim, na data da instalação, então esse evento seria o gatilho que iria disparar a instalação. Qual que seria o nome? A gente colocaria ali, antes, o fluxo de sequência que chega no realizar a instalação, entre as flechinhas do fluxo de sequência e realizar a instalação, eu colocaria o reloginho, o evento intermediário de tempo, e o nome dele seria data da instalação. Que, ou seja, o processo caminhou e chegou no evento data da instalação. O evento data da instalação dispara a realização da instalação, ok? É algo que a gente pode fazer também. Agora lembre, se isso for confundir o seu leitor, a pessoa que vai ler o seu processo, não coloque, tá? É muito comum agora que vocês estão aprendendo notação, símbolos novos, vocês querem rechear os desenhos de vocês de símbolos para usar, e é natural, vocês querem usar o que vocês aprenderam. Mas vocês complicar a visualização do usuário. Lembra? Regra de ouro da modelagem, nós falamos semana passada, desenhe para os outros. Os outros têm que entender o que você está fazendo, tá?
Beleza, então o instalador vai lá, vai realizar a instalação do ar-condicionado conforme combinado. Depois que ele realiza a instalação, e mostra que tem uma linha tracejada que sai do instalador e vai lá para a piscina do cliente, tá? A turma está nos ajudando aqui, mostrando aí, então, ó, foi lá para o cliente, ou seja, está tendo uma interação em black box. Eu não sei o que aconteceu lá, sei que aconteceu a instalação. Né? Aqui não fala que o cliente recebe, confirma, aceita, né? Então foi e voltou. E depois, no fim, fala que posteriormente o financeiro faz o recebimento do serviço prestado junto com o cliente. Então, o que acontece? Fala que que o financeiro vai lá receber? Não. Fala que o cliente. Não, só fala que é feito o recebimento. Como que acontece, não fala. Então, como é que eu representei isso? Sai a mensagem black box, lá da piscina do cliente, mostrando que veio um pagamento lá do cliente para o financeiro receber. Ok? Final do processo. Qual que é a saída desse processo? Alguém poderia falar assim, saída desse processo, Nivaldo, é uma venda realizada. Concordo. Alguém pode falar assim, não, Nivaldo, a saída desse processo é o ar-condicionado instalado. Concordo. Agora, eu acho que a saída os processos só termina quando eu recebo. O processo não termina quando eu instalo, não termina quando eu vendo, ele termina quando eu recebo. Por isso que eu achei apropriado colocar que o evento de saída, fim desse processo, o terminate dele, é venda recebida. Ou seja, eu vendi, instalei e recebi. Aí o processo terminou. Ok, pessoal? Tá? Então, essa é a ideia. Eu queria mostrar um pouco, né, nesse pequeno desenho simples, sem muita, né, quis mostrar aí as possibilidades que a gente tem, ok? De novo, esse aqui não é a resposta, esse aqui não é o modelo correto. Esse é o meu jeito de desenhar esse processo usando notação, atendendo a notação e usando boas práticas, tá? Muitos de vocês podem ter desenhado esse processo, atendendo a anotação, com boas práticas, e ele pode ter ficado diferente, representando a mesma coisa, tá bom? Então, isso é muito comum. Uma outra coisa, que alguém pode falar assim, Nivaldo, eu coloquei as raias em ordem diferente, eu coloquei o estoquista antes do financeiro, não tem problema nenhum. Isso não tem regra que fala assim, tem que vir. Eu fui colocando na sequência que o texto ia falando, eu ia colocando as raias, entendeu? Então foi nisso que eu pensei, tá bom? Ok, pessoal? Então, olha só, eu queria um ok de vocês aí agora, tá? Então, assim, são 8h48, eu queria usar esses 12 minutos que a gente tem agora antes da segunda hora, eu queria usar a nossa segunda hora toda para a gente falar do novo conteúdo que vai ser base da atividade que vocês vão fazer, né? Então, assim, queria ver as dúvidas de vocês, mas dúvida mesmo, assim, se for confirmação, se for alguma coisa, não vamos gastar tempo com isso não. Entra aí com o que vocês têm de dúvida, que eu acho que é importante, porque às vezes a dúvida de um pode ser a dúvida de outro, ou a dúvida de um não era a dúvida de outro, mais fácil esclarecer, né? O que vocês têm aí de pergunta que vocês gostariam de me fazer? O Otaviano está perguntando assim, professor, por que foram colocados eventos de envio e recebimento de mensagem para a resposta do cliente, para a proposta aprovada, mas não para a tarefa de enviar proposta do vendedor para o cliente? Boa. Então, quando o vendedor enviou a proposta para o cliente, não foi colocado evento de mensagem. Por quê? Porque eu posso conectar entre piscinas de uma atividade para outra. Tá? Então, de uma atividade para outra, eu posso ter troca entre piscinas. Eu posso sair de uma atividade numa piscina e ir direto para outra atividade em outra piscina, certo? Eu não posso fazer isso via gateway. Eu não posso sair do gateway de uma piscina e ir para outra piscina. Qual que é o recurso que a gente usa para resolver isso? A gente coloca a mensagem. A gente coloca o evento de mensagem fazendo essa troca. Então lembra, foi o que eu comentei. Como que eu posso trocar mensagem de piscina? Ou de uma atividade para outra, ou de um evento de mensagem para outro, ou de um evento de mensagem para uma atividade, ou de atividade para evento de mensagem. Mesclado. Ok? Tá? Boa pergunta, e espero que tenha clareado. Otaviane, foi bom você tocar nesse assunto, que tem uma coisa importante também.
eu vejo muita gente usar o evento de mensagem, aquele evento amarelinho, intermediário, com a cartinha, né? E, gente, aquela cartinha não quer dizer que é e-mail, tá? Aquela cartinha quer dizer que é mensagem. Choque, sinal de fumaça, WhatsApp, né? Mensagem, troca de mensagem, tá? Eu vejo muita gente usando aquele evento de mensagem dentro da própria piscina. Sai de uma raia, põe uma mensagem e vai para outra raia dentro da mesma piscina. Para tipo assim, ó, saiu desse papel e vê uma mensagem, vê um e-mail para esse papel. A anotação não prevê isso. Isso não está escrito na anotação, tá? Eu não vou falar que é certo ou que é errado, porque eu tenho muito medo de afirmar algumas coisas, porque eu não conheço tudo. Mas eu nunca li em lugar nenhum que isso não está no guia do MG, que eu conheço, e não vi em referência de autor nenhum, em lugar nenhum, que isso é uma boa prática. Então, usar o evento intermediário de mensagem dentro da mesma piscina, conectando dentro da mesma piscina, não está previsto na anotação e não é uma boa prática, ok? Só quando que eu vou usar, então, o evento intermediário de mensagem? Trocando de piscina, tá? O Bauer está perguntando aqui, ó, professor, quando um passo no processo... Opa, peraí que subiu aqui. Levantei, por favor. Quando um passo no processo é totalmente dependente do fornecedor, por exemplo, a falta de estoque do aparelho condicionado, como é a representação? Nesse caso, o processo tem fim com o feedback negativo do cliente? Tá, vamos lá. Primeira coisa, como é que eu represento? Do jeito que a gente fez aqui, ó. Vamos lá. Para ser mais precioso, o que eu poderia fazer? Lembra que tem um momento que está aparecendo aqui, ó, bem no comecinho ali, que o vendedor manda o pedido de cotação para o fornecedor? E aí depois ele recebe e monta a proposta. Ah, desculpe, não, é no desenho anterior. Deixa eu voltar aqui. Diminui ele, por favor. Pode deixar ele bem compactadinho aí, ó. Ali, ó, ele tem uma atividade, ele verificou o estoque, não tem, ele envia o pedido de cotação e depois ele recebe. Na raia do vendedor, entre a atividade de enviar cotação e a atividade de montar proposta, eu poderia colocar um evento de tempo, o reloginho, e o nome desse evento de tempo ia ser aguardar retorno da cotação. Ok, Bauer? Era uma forma de representar isso, tá? Essa espera, né? E representar que o fornecedor está demorando a mandar. Você falou ali representar a falta do ar, né? Própria regra de negócio está falando, olha lá, ó, tem item, estoque? Não. Então foi para frente, tá? E aí o que acontece, né? A gente desenha no ESIS, não é que o processo tem fim, ele fica ali como se fosse um loop, ele fica aguardando. Quando que o processo vai seguir para frente? Quando vier. Se vier em 1 hora, se vier em 1 mês, ele fica aguardando, não dá para precisar um tempo, né? Aí num should be ou num to be, numa melhoria do processo, a gente pode desenhar. Pode, por exemplo, colocar um SLA. Se a cotação não vier, pode pôr uma regra de negócio com um gateway. Se a cotação não vier em tanto tempo, em 2 horas, aí eu mato o processo, aí eu notifico o cliente, entendeu? Então era uma forma de resolver isso aí, a pergunta do Bauer, espero que tenha respondido. Jean está perguntando, usamos o início da atividade em Black Box com uma mensagem ao vendedor. Isso é errado ou pode ser usado assim? Tá. O início da mensagem em Black Box, início da atividade em Black Box com uma mensagem ao vendedor. Eu estou entendendo assim, ó, ao invés de pôr a atividade lá bem no início da piscina do cliente, você só puxou a Black Box. Perfeito, sem problema. Isso, não, sem problema. Já pode sair da Black Box lá, vir direto. Está previsto na anotação e pode ser feito, é boa prática, tá? Sem problema. É só porque, como ele falava aqui que o cliente solicitava, eu quis pôr para vocês verem os dois jeitos, né? Quando a gente põe a atividade na piscina e não conecta na borda, é chamado de white box, né? Porque white, eu estou vendo, é caixa branca, eu estou vendo o que tem lá dentro, né? Quando sai da borda é black box, eu não estou vendo o que tem lá dentro. Beleza. Sim, o Luiz. O Luiz está perguntando assim, se a gente vai falar sobre a visão do negócio, ganhos esperados, escopo, problemas de oportunidade. Vamos falar sim. Aliás, o nosso tema agora na próxima hora é isso. Por que eu ainda não falei lembra, a atividade de vocês tinha 2 partes. Uma parte simples, que era falar assim, visão de futuro.
que esse negócio precisa em termos de ganho, de resultado, né? E o segundo tópico era modelar. Eu não falei do primeiro ainda, porque eu estou guardando para introduzir a segunda parte agora da nossa Web Conference, que vai ser a atividade que vocês vão ter que realizar agora, tá? Ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Assim, algum comentário? Alguém quer me xingar? Alguém quer fazer alguma coisa? Posso usar um gateway alinhado? Atividade, gateway, atividade, novo gateway. Tá, Tá, mas deixa eu entender. O que você quer dizer é assim, eu posso ter uma atividade que vai para um gateway, esse gateway vai para uma atividade e essa atividade gera um novo gateway? Sim, sem problema. Mas lembra que o gateway ele expressa um roteamento, né? Então, assim, vamos lá, tem uma atividade. Essa atividade tem uma regra. Então, vai ter um gateway e depois a atividade expressando a regra. Desse gateway tem que sair mais de um fluxo de sequência. Não pode sair só um. Então, sai um fluxo por um lado e sai um fluxo para o outro, tá? Aí, num desses fluxos, tem outra atividade. E essa atividade também tem uma regra associada a ela. Vai gerar um novo gateway. E aí, desse gateway, tem que sair mais de um fluxo sequência. Pode ser sem problema. Eu desenho uma atividade, ela tem uma regra de negócio associada a ela que eu vou apresentar com gateway, que gera uma atividade que tem outra regra de negócio apresentada com gateway. Sem problema. Só lembra que do gateway tem que sair mais de um fluxo. Se não sair mais de um fluxo, você não precisa do gateway. Você pode ligar de uma atividade direto na outra. Ok? Nivaldo, mas se eu quiser expressar que algo aconteceu ali entre aquelas duas atividades, mas ela não bifurca o processo. Lembra, gente, o gateway no processo é um roteador de fluxo. Se não está roteando fluxo, não precisa do gateway. Tá? Eu estou ligando de uma atividade na outra, mas eu quero mostrar que entre elas aconteceu alguma coisa ali que não roteou o fluxo, não aconteceu. Usa evento. Coloca um evento, se não tiver um símbolo que associa isso, põe um evento vazio e coloca o nome. Tá? Se não é uma boa prática, o que? Colocar atividade gateway, não vejo usos corriqueiramente. Inclusive, gente, gateway depois de gateway. Tem existe um mistério na humanidade, eu escuto isso todo dia nas empresas que eu vou, nos lugares que eu vou, no treinamento que eu dou. Professor, não pode ligar um gateway no outro, né? Eu falei, me fala onde que você leu isso, me fala onde que está escrito isso, né? Inclusive o Bizarre tem casos que ele trava você. Você não pode, por exemplo, o gateway não pode receber vários fluxos e abrir vários fluxos, o mesmo gateway. Quando você for salvar o Bizarre lá, ele vai dar erro, entendeu? Então, se for essa questão aí, de ser boa prática ou não, isso é uma boa prática sim, sem problema, tá? Mais alguma coisa, pessoal? Aproveita, ó, só tem mais 2 minutos. Tá? Acho que tá de bom tamanho, né? Gente, respondida todas as questões. Ok, beleza. Então tá. Olha só. O que ele faz? O Visage, quando você vai salvar, ele valida o desenho para verificar algumas regras de notação, né? Então, por exemplo, se você tá um único gateway, chega 2 fluxos nele e saem 2 fluxos, o Visage vai falar que tá errado. Como é que resolve, Nivaldo? Põe 2 gateways. Põe um gateway recebendo, que é o que a gente chama de gateway de join, né? E põe um gateway depois dele, liga ele no outro gateway e bota o gateway abrindo, que é o que a gente chama de gateway de flow, tá? Não, beleza, o Elson, eu entendi o que você falou e faz sentido, tá? Sem problema, tá bom? Tranquilo. Pessoal, olha só, com isso que a gente fez, com a explicação e o material que vocês receberam no Web Conference passado, com essa atividade que vocês fizeram e com essa correção de hoje, vocês estão prontos para desenhar qualquer processo com anotação. E tem mais coisa? Tem. Por exemplo, eu costumo fazer muitos treinamentos de notação só com computador. Então a gente entra 20, 30 pessoas com a sala, cada um com computador aberto com software, e a gente fica 16 horas modelando. Então eu tenho 16 horas de básico e 16 de avançado. Mas é para ver um monte de coisa que é perfumaria, né? Assim, resumindo. Com isso que vocês viram, vocês conseguem desenhar um monte de coisa. Vocês têm gasolina para rodar em termos de modelagem
uns 2 anos, sem brincadeira nenhuma, tá? Sabe por quê, gente? Eu falei, vou repetir. Simples é bom. Desenha para os outros entender o que vocês estão desenhando. Desenha para o desenho fazer sentido, mostrar o que está bom, mostrar o que está ruim, entendeu? Então essa é a ideia. Qualquer coisa além disso aqui que vocês começarem a usar vai confundir as pessoas. E aí perde o sentido desenhar, porque eu não estou comunicando, eu desenho para comunicar, né? Que foi o que a gente conversou. Beleza, pessoal? Podemos virar a página então e ir para a próximo tema nosso? Vamos lá. Ah, só antes de uma coisa. Quero mostrar uma coisa para vocês aqui, ó, que é isso aqui, ó. Esse aqui, ó, é o mesmo desenho, tá? É o mesmo desenho que eu fiz, tá? É aquele qual a diferença? Ele tá pintadinho de vermelho, né? Cada atividade dessa que eu pintei de vermelho é uma atividade que pode ter uma desconexão que está afetando o resultado do processo e, consequentemente, o resultado da organização. Cada uma dessas atividades tem uma oportunidade de melhoria, porque ela pode estar trazendo algum tipo de erro, tá? Então, o vendedor verificando estoque pessoalmente, isso implica em tempo no processo, implica em aumento de custo, implica em risco, né? O vendedor fazendo cotação com o fornecedor, né? O tempo que eu levo do momento que eu faço a cotação até receber, as aprovações dos gerentes e a aprovação do cliente lá em cima, que no caso de reprovação não são tratados, né? O vendedor fazendo compra, né? Um outro risco. Então, existem várias coisas ali que a gente começa a identificar que pode ser problema, né? Agora, olha a riqueza desse desenho. Assim, eu vou fazer pergunta e vou responder para vocês, tá? Mas vamos lá. Tem uma coisa que a gente fala no processo que é o balanceamento do processo, balanceamento de carga, né? Que é as atividades estarem bem balanceadas. Esse processo não está balanceado. Esse processo tem um papel fazendo um monte de coisa. Quem que vocês acham que é o papel que está fazendo um monte de coisa? E tem outros papéis que estão com excesso de capacidade. Lembra, a gente nunca fala que a pessoa está à toa. A gente fala que ela tem um excesso de capacidade, tá? A gente tem que ser educado. Então, tem um papel aí que está sobrecarregado, né? Quando esse case que eu passei para vocês, exatamente o vendedor, né? Ah lá, visualmente, né? Isso é claro. É muito bacana. Esse case, na verdade, ele foi baseado num processo, numa empresa, num negócio de verdade que aconteceu, né? E é interessante notar que um diretor, um responsável por essa empresa, sem o desenho, se você chegar para ele e falar assim, olha, eu acho que o seu vendedor está sobrecarregado, ele ia falar que não, por quê? O número é que eu tenho 6 vendedores e esses 6 vendedores fazem 2 vendas por dia. Não é cada vendedor faz 2 vendas. Os 6 vendedores juntos fazem 2 vendas. Então, sem o desenho, se você chegar para o dono, para o diretor dessa empresa e falar assim, cara, seu vendedor está sobrecarregado, ele vai falar, não tá, porque eu tenho 6 vendedores para fazer 2 vendas, tá? Eles estão coçando, está sobrando tempo, né? Agora, quando você desenha esse processo, chama o diretor, o dono, o responsável e fala assim, ó, seu vendedor está sobrecarregado. O que ele vai falar? Entenderam? Lógico, está sobrecarregado com atividades que não são de venda, mas está sobrecarregado. Essas atividades estão tirando dele a possibilidade de vender melhor, de vender mais, de vender com resultado, né? A gente viu no case que eles estão vendendo muito, mas está vendendo sem resultado, porque o resultado está diminuindo, né? Beleza. Então é isso mesmo. Lembrem-se, o processo vai ajudar a gente a comunicar, tá certo? Beleza? Então vamos lá, vamos para o nosso, vamos mudar aqui agora, vamos para a parte 3 agora, tá? Uhum. Pessoal, então, vamos lá, olha só. Percebam o seguinte, gente. Eu tinha falado para vocês o seguinte. A gente está seguindo um passo a passo, a gente está seguindo um ciclo de preparar a mudança, né?
Então, o que a gente quer? A gente está usando o BPM para fazer gestão por processo, ajudando a melhorar os processos. Quando eu melhoro o processo, como é que eu melhoro o processo? Mudando. Só que eu estou fazendo isso de forma consciente, preparando a mudança. Então, a primeira fase do ciclo é construir uma visão de futuro, que foi o que eu pedi para vocês. E a maioria de vocês, dos grupos, acertaram. Eu fiquei acompanhando lá, sem interferir muito, só fiz uma pequena interferência lá só, num dos grupos, mas eu fiquei acompanhando a discussão de vocês nessa parte, né? E foi muito bacana ver que todos os grupos mataram a charada de cara, né? A empresa não está com problema de vendas, ela está vendendo muito. Ela não está com problema de share de mercado, ela aumentou a carteira de cliente dela, né? O que é o problema da empresa? Resultado. Ela tinha um lucro de 25% e esse lucro dela caiu para 9%. Então, assim, a resposta da parte 1 da atividade que vocês fizeram, que é simples, é essa, né? Então, qual que é a visão de futuro da empresa? Reverter essa queda na lucratividade. Voltar a ter o lucro que ela tinha. Alguém pode falar assim, mas Nivaldo, às vezes 25% de muito desculpe, às vezes 9% de muito, como ele aumentou venda, né? E caiu o lucro, pode falar assim, 9% de muito é melhor que 25% de pouco. Eu discordo nesse caso, porque ele já tinha 25%. Então, 25% de muito é melhor do que 9% de muito. Ele podia ter crescido mantendo o resultado. Ele cresceu e perdeu o resultado. Não conseguiu manter o resultado dele, né? Então, a visão de futuro para essa empresa. O que essa empresa precisa? Essa empresa precisa vender mais? Não. A empresa precisa fidelizar cliente? Não. Essa empresa precisa melhorar a satisfação de cliente? Não. O que é prioridade dela agora? Melhorar resultado. Reverter a queda na lucratividade. Voltar a ter um lucro expressivo como ela tinha. Então, essa é a visão de futuro. Então, o primeiro passo ali do nosso ciclo. Segundo passo do nosso ciclo, entender a situação atual. Como que a gente entendeu a situação atual? Olhando para o modelo, modelando o processo. Através do modelo, a gente começa a entender como é que o processo funciona, quais são os gaps, quais são os problemas que a gente tem, né? Quer ver um exemplo simples? Aqui no case, fala o seguinte. Quando é que a empresa vai receber? Quando o cliente paga, ou depois da instalação, né? Depois que a instalação é feita. Mas quando o cliente paga depois da instalação? Alguém avisou o financeiro que foi feita uma venda? Porque quem que vai controlar o recebimento? Quem que vai cobrar? É o financeiro. Alguém avisou o financeiro que uma instalação foi feita? O financeiro está vendidinho. Então, quando é que o cliente paga? O cliente paga quando ele quiser. Como ele paga quando ele quiser, ele pode atrasar para pagar. Aí o que acontece? A empresa comprou o ar do fornecedor, pagou esse ar, aí ela instala o ar, mas não recebe. Tem uma quebra do fluxo de caixa. Como é que eu resolvo quebra de fluxo de caixa? Eu vou no banco, pego dinheiro emprestado, pagando juro. Olha um dos motivos de eu estar perdendo lucro, de eu estar perdendo resultado. Né? Então, olhando para o processo, eu começo a fazer análise até financeira, eu começo a achar furo financeiro no processo. Então, isso é a riqueza da gente entender a situação atual. Outra coisa que eu não sei se vocês observaram, no modelo que eu fiz aí, que a gente ficou analisando, eu não coloquei lá uma atividade assim da empresa pagando o ar-condicionado que foi compro. Por quê? Porque aqui em nenhum momento ele mostra como é que funciona essa interação. Ele fala que ele põe no fluxo de caixa para que quando chegar, pagar. Mas quem recebe o produto é o estoquista. A nota vem com o produto. Quem garante que o estoquista está passando a nota para o financeiro pagar? Isso é uma falha muito comum nas organizações, né? E aí, problema, não pago em dia, vou ter que pagar em juro, o juro come o meu resultado, né? Então, aí a riqueza da gente modelar e entender a situação atual. Depois que eu entendi a situação atual, eu entro para a parte de análise. Então, eu vou quantificar ganhos. Eu vou analisar e quantificar ganhos, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para o processo para entender o que não está funcionando, né? Isso aí, Rodrigo, empresa financiando o cliente, exatamente. Tá? E perdendo resultado. Então, a próxima fase agora é de analisar, né, o processo. Então, à luz da visão de futuro, olhando para o estado atual,
eu vou entender o que não está bom no processo. Né? Então, a análise é o primeiro passo para a gente estabelecer um novo processo ou para a gente atualizar um processo que já existe. Eu posso analisar um processo rodando, ou eu posso analisar para criar um processo novo, para uma startup, para uma linha de produto nova, para um serviço novo, né? Então, posso fazer isso. As técnicas de análise, normalmente elas vão precisar, elas vão estudar, elas vão avaliar o contexto de negócio, a estratégia, a cadeia de suprimento, as entradas e saídas do processo, valores, crenças, liderança, cultura e como o processo é executado para atingir os objetivos de negócio, né? Então, a gente analisa não só com base no desenho do processo, mas a gente também vai olhar para a cultura, porque é uma coisa que impacta, a gente vai olhar para o contexto, para a estratégia do negócio, né? Para poder fazer essa análise. A informação da análise ela tem que ser de comum acordo. Eu não posso analisar em cima de um boato, em cima de algo que eu acho. Por isso que eu oriento, quando vocês forem fazer o ESIS, vocês fazerem o ESIS com base nos fatos, informação que você tem. Né? E se não tiver muita informação, vai atrás. Tá? Então, o resultado da análise cria a fundação para a gente fazer as melhorias, né? E uma análise gera informação para tomar de decisão. Então, a informação da análise tem que incluir aí a estratégia, a cultura, as entradas e saídas do processo, as partes interessadas, os stakeholders, né? Tem que olhar para essa interação com os stakeholders, as oportunidades para reduzir as restrições, as atividades que compõem o processo, as regras de negócio e métricas de desempenho. Então, essas são as informações que a gente tem que obter do processo e do negócio para a gente conseguir fazer análise. Né? A gente pode analisar, como eu disse, por monitoramento contínuo. O processo está sendo executado e eu estou monitorando para saber como é que ele está. Mas a gente pode fazer análise também de evento disparado. Né? Eu vou ter um planejamento estratégico, eu vou implementar uma tecnologia nova, eu vou ter um negócio novo. Então eu já analiso para começar, para executar de maneira correta. Tá? Quem que é envolvido na análise? Né? Então, na análise, eu comentei isso com vocês que eu gosto muito de desenhar o processo com quem opera. Né? Eu envolvo a liderança e tal, mas na hora de modelar mesmo, eu gosto muito de quem faz o processo. No caso da análise, eu também gosto de envolver essa turma que opera o processo, porque eles conhecem o processo e eles têm muita condição de ajudar a gente a identificar os gargalos, identificar as desconexões e ainda melhor, a propor melhorias. Então, eu envolvo muito o time que opera o processo na parte da análise também, tá? E eu vou entregar para vocês hoje uma ferramenta que ajuda vocês a fazer isso, a envolver as pessoas no processo de análise, tá? O que a gente procura no processo, então? A gente vai procurar desconexões. O que são desconexões? Objetivos de desempenho não alcançados. Falha nas interações com o cliente. Por que eu boto a piscina do cliente fora, uma piscina externa? Para ficar evidente essas interações, para eu saber se ele tem falha. Né? Handoffs, o que é o handoff? É quando sai o processo, o fluxo sequência, sai de uma raia e vai para outra raia. Quando o processo sai de um papel e vai para outro papel. Essa troca de bastão, ali há a possibilidade de ter problema de comunicação que afeta o desempenho do processo. Variações do processo, que são variações nas saídas do processo. Tá? O processo, a semana 1, entrega X produtos, 10 produtos. Na semana 2, entrega 1.000 produtos. Na semana 3, entrega 1 produto. E na semana 4, entrega 10.000 produtos. Uma variação tão grande, num espaço tão curto de tempo, não é problema de demanda de mercado, é problema de processo. Tá? E por fim, gargalos, né? A gente procura gargalos também. Gargalos são atividades do processo que restringem a atividade do processo, a capacidade do processo, a capacidade daquela atividade. Então, eu tenho 6 vendedores e 15 instaladores, mas eu tenho um gerente só que pode ser um gargalo desse processo. Tá? A escolha do processo para análise, né? Que processo eu vou começar para analisar. Então, eu posso começar por um processo que está muito relacionado com os objetivos-chave da organização. Posso começar por um processo que tem um risco
que traria um impacto muito severo para a organização. E também posso começar por um processo pequeno, onde eu vou ter um esforço pequeno para trazer resultado. Essa, para quem está começando em projetos de processo, é a melhor opção. Escolhe um processo pequeno, fácil de fazer, que você consegue trazer um ganho rápido, mesmo que seja um ganho pequeno. A gente chama de ganho de curto prazo. Por quê? Os ganhos de curto prazo dão motivação, né? Os americanos têm um nome engraçado para isso, que são os low hanging fruits, que são as frutas que a gente pega com a mão na árvore, né? São fáceis de pegar. Por quê? Porque esses ganhos de curto prazo dão motivação, né? Quando você começa um projeto de processo, demora demais para o ganho vir, aos poucos as pessoas vão desanimando. Até o momento que a liderança fala assim, não, vamos parar de mexer com esse negócio, porque isso não dá resultado, não. Né? Tem 6 meses que nós estamos mexendo nisso aqui e não deu resultado. Então eu pego um processo mais simples, mais fácil, que dá para trazer um ganho rápido, mesmo que ele não seja expressivo, né? E depois eu vou para os processos mais tensos, mais complicados. Tá? A análise é um trabalho de descoberta. Né? Então tem alguma coisa ali que está impactando o resultado do negócio. Eu tenho que descobrir o que é. Né? E envolve encontrar respostas para uma série de questões sobre o processo. Tá? O que a gente analisa? Então a gente analisa cultura, o contexto da organização, o contexto que ela está inserida. Né? Mercado, cliente, parceiros, fornecedor. Né? A gente é muito importante analisar com os indicadores, analisar com o número é muito importante. É uma pena que a maioria das empresas não tem números bem trabalhados, armazenados, né? E é muito bom quando a gente chega na organização e tem indicador para a gente poder. Tá ruim, tá, mas tá ruim quanto? Tá bom, mas tá bom quanto? E o indicador mais ou menos aponta onde que o problema tá, né? Então é muito bom analisar com o indicador se ele estiver disponível. Muitas vezes, nos projetos que eu executo, eu invisto um tempo criando o um indicador atual, para depois criar um indicador futuro, né? Eu entro para saber, tá ruim, tá, mas a quanto você está fazendo? Por exemplo, eu já tive caso de ir para uma recepção de um cartório, ficar lá um tempo, uma manhã, medindo quantos atendimentos era feito, medindo o tempo de atendimento, né? Porque a empresa não tinha esse número, não tinha como medir eletronicamente, aquela empresa não tinha recurso, e eu precisava desse número, precisava saber, tá ruim, tá, eu quero ver quanto tá ruim. Até para quando melhorar, eu poder saber o tamanho da melhoria, né? E olhe para as interações com os clientes e fornecedores, já falamos disso, as regras de negócio, olhe para os gateways para saber se estão sendo bem tratados, né? Por exemplo, reprovou, está tratando a reprovação, né? Olhe para a capacidade de variação do processo, a variação de entrega do processo, olhe para a TI, como é que TI está atendendo o processo, né? Olhe para o envolvimento humano e para controles legais, né? Tem controles legais que estão travando o processo, né? O que a gente analisa no processo? A gente analisa o fluxo de informação, o custo por atividade, por transação. A gente pode analisar o tempo de ciclo. O tempo de ciclo é entrada, saída. Qual que é o tempo aqui, né? A gente pode fazer análise de decisão, que é olhar para os gateways. Análise de causa raiz, muitas vezes o problema aparece em um lugar, mas a origem, a causa, o que motivou ele está em outro lugar, né? Sensibilidade, análise de sensibilidade, então quanto o processo é sensível. Por exemplo, lembra do nosso processo, que a gente desenhou, vocês desenharam, eu desenhei? O que acontece se a gente tirar o gerente de serviço daquele processo? Tem um impacto? Tem, né? Agora, o que acontece se a gente tirar o vendedor? Ah, não, se tirar o vendedor, o processo para, né? Entenderam? Então a gente está fazendo análise de sensibilidade. Qual que é a sensibilidade do processo a uma mudança? Análise de risco, quais são os riscos que a gente tem no processo? Naquele processo lá, a gente tem o risco de não receber, a gente tem o risco de não pagar e pagar com juros, a gente tem o risco do vendedor comprar errado, porque ele não é comprador, né? O vendedor quer vender. Então, ele vai fazer uma compra que favoreça que ele venda da melhor forma possível, não talvez com o melhor resultado para a organização, né? E análise de layout e local de trabalho, né? Que é olhar para layout, para estrutura física e tal, para ver se ela favorece o fluxo do processo, tá? A análise gera uma documentação, né? Então, ou seja, o que eu usei para provar que existe o problema, que está errado, como é que funciona, tem que ser uma documentação formal para servir como base para análise, para a gente provar que está errado mesmo, né? E os fatores-chave de sucesso na análise são
envolvimento da liderança executiva, né? Tem que ter o envolvimento e o apoio, não só apoio, mas envolvimento. Maturidade do processo, quanto mais maduro for o processo, melhor o processo será. Evitar desenhar soluções durante a análise. Análise não é para achar solução. Análise é para deixar o problema claro. É muito perigoso eu dar uma solução para um problema que não está claro. Eu posso dar uma solução errada, não resolver o problema, continuar tendo prejuízo e ainda gastar errado para resolver. Paralisia por análise, eu fico modelando o processo e analisando o resto da vida e nunca vou para mudança. Né? Analisar com métricas, né? Com custo, qualidade, prazo, alocar os recursos necessários. Se você precisa de uma informação do software, tem acesso ao software. Precisa de uma pessoa, busca a pessoa. Né? Olhar para as interações com os clientes, olhar para o mercado, para ver o que o mercado faz, né? Para comparar na análise. Ah, não, ó, a gente fazia, no mês passado a gente fazia 100, e nós crescemos 20%, que agora a gente faz 120. Ah, você melhorou. Mas quanto que o mercado faz? Ah, o mercado faz 150, então você ainda não está bom. Você pode ter melhorado, mas você não está bom, porque o mercado faz mais que você. Então, a gente olha baixa comparação de mercado, né? E compreender a cultura organizacional. Existem várias técnicas de análise, a gente tem a técnica dos 5 porquês, que foi uma criança de 6 anos que inventou, né? Que as crianças de 6 anos é que ficam, né? Quem tem filho, não sei quem de vocês aí tem filho pequeno, irmão pequeno, sobrinho pequeno, né? Esses meninos ficam com um porquê, né? Mas por que é assim? Ah, por causa disso. Mas e por que é assim, né? Então, mas é uma técnica de análise e é bacana, uma sequência de porquês para a gente chegar na origem do problema, né? Outra técnica de análise muito comum é o 5W2H. A gente usa 5W2H para fazer a análise de processo, né? Então é algo conhecido, muitos de vocês já devem ter ouvido falar disso aí e tal, ou já até mesmo usado, né? Isso aqui é uma técnica muito boa, muito comum, o pessoal da qualidade usa muito, que é a espinha de peixe, que é uma técnica que não é só para qualidade, ela serve para para processo, né? Então a gente usa para fazer análise de causa raiz, Ishikawa boa, o bom e velho Ishikawa, né? Então a gente usa para fazer análise de causa raiz. Ela no começo, para a gente pegar o jeitão é difícil, mas depois que a gente pega o jeitão é uma técnica muito bacana de usar, né? Mas eu queria entregar uma outra ferramenta para vocês hoje. Não quero entrar nessas técnicas tradicionais, porque essa técnica tradicional, se você for lá no YouTube e digitar lá 2 palavrinhas, você vai ter um monte de tutorial lá que te ensina a usar isso, né? Então eu quis trazer uma coisa nova e que talvez você não fosse ter acesso de uma outra forma. O que eu estou trazendo para vocês hoje? Eu estou trazendo um Canvas que eu utilizo, tá? Que a ideia original desse Canvas não é minha, é de um amigo meu chamado Leandro Jesus. Eu sempre dou crédito, né? Mas eu aperfeiçoei, né? Isso aqui está baseado em 2 metodologias. Isso aqui está baseado numa metodologia da década de 50, chamada gestão à vista, que é uma coisa fantástica. Demi e Huran, os caras que foram sair dos Estados Unidos, foi para o Japão para apoiar o Japão no pós-guerra. Isso aqui também tem Scrum, bom e velho Scrum, né? Que é a metodologia ágil de projetos. Qual que é a ideia? A ideia é ter uma gestão visual, é ter uma ferramenta visual para a gente pensar a melhoria e para a gente gerenciar a melhoria. Do ponto de vista de gerenciar a melhoria, vem muito lá do Scrum, né? E do ponto de vista de pensar a melhoria, a gente puxa algumas coisinhas lá do Design Thinking, né? Que é o pensamento desenhado, né? Então, aqui tem um pouco de Design Thinking, um pouco de Scrum e um pouco de gestão à vista, tá? Como é que funciona essa ferramenta? E prestem atenção porque a atividade 2 que vocês vão ter agora e a atividade 3, vocês vão usar essa ferramenta, tá? Então, ela é simples, não tem segredo. Presta atenção. Vamos lá, vamos por quadrante. A gente tem um primeiro quadrante no canto superior esquerdo, que é o nome do processo. É difícil demais preencher esse quadrante, é só a gente colocar o nome do processo, tá? De qual processo nós estamos falando nessa análise? Então, por exemplo, na sua empresa, você pode usar essa ferramenta para fazer uma análise do processo de contas a pagar. Então, nós estamos falando do processo de contas a pagar. Mudanças para o processo de compras não são bem-vindas. Agora não. Agora o foco é esse processo. Se tiver mudança para o processo de compra, a gente deixa ela ali do lado para quando a gente for tratar compras. Entendeu? Então, aqui é para orientar. É muito comum, quando eu estou pensando em melhoria, a gente estimular a criatividade
E aí a criatividade aflora e a gente começa a ter um monte de ideia, mas que não é para resolver aquele problema. Não resolve, né? Então aqui eu estou delimitando o escopo. Que entrar nesse painel é para o processo de, no nosso caso, no caso do case, nós vamos olhar para o processo inteiro. Então o processo ali vai ser venda e instalação de ar-condicionado. Ok, pessoal? Nome do processo, tá? Depois, se eu seguir adiante ali do nome do processo, a gente tem 3 campos para a gente colocar ganhos. Tá? O que são ganhos? Ganhos que eu quero para o processo. Então vamos lá. Nós temos um ganho central, nós temos uma visão de futuro, que é melhorar lucro, reverter a queda de lucro, ou seja, parar a queda e voltar e crescer o percentual de lucro. Beleza. Que ganhos eu posso buscar no processo para ir para essa visão de futuro? Vamos lá. Nivaldo, um ganho bacana seria aumentar vendas. Beleza. Aumentar vendas necessariamente leva para um aumento de lucro? Não, não leva. Necessariamente não. Por quê? Eu posso vender muito com uma margem ruim. Eu posso estar vendendo muito tendo prejuízo. Isso é muito comum, né? O Rodrigo falou ali assim, ó, receber antecipado. Boa. Receber antecipado é uma melhoria, mas receber antecipado leva para que ganho? Né? Ele leva para um ganho de controle de fluxo de caixa? Ele leva para um ganho de controle financeiro? Essa é a ideia. Isso, Rodrigo, essa é a ideia. Então, receber antecipado vai entrar no quadrante de baixo ali da esquerda, que é o quadrante novas ideias. Tá? Então, é uma ideia de receber antecipado que leva para o ganho melhoria de fluxo de caixa, melhoria do controle financeiro. Tá? Boa. Então, ó, já temos um ganho válido ali, que é melhoria do controle financeiro. Tá? Não vou ficar dando muito exemplo, não, senão depois vocês não vão pensar. Vou pegar meus exemplos e vou colocar ali. Vou dar só mais um. Qual que é, lembra, ó, o que nos orienta? A visão de futuro. Por isso que a primeira coisa que a gente define é a visão de futuro. Visão de futuro, reverter queda no lucro, aumentar lucro. Beleza. O ganho reduzir custo. Nós queremos reduzir custo do processo. Leva para um aumento de lucro direto na veia, né? Então é um ganho bacana. O ganho reduzir tempo do processo ou reduzir tempo de vendas. Leva para a nossa visão central? Pode levar e pode não levar. Aí cabe interpretação, tá? Então, ó, eu dei 3, nós temos 4 exemplos. Um que não rola de vendas, não precisa aumentar vendas. Um que pode rolar ou não, que é tempo. Um que rola com certeza, que é custo. E um que rola com certeza, que é melhoria de fluxo de caixa. Que leva para a visão de futuro. Entendeu? Entendeu, pessoal? Que é a visão de futuro que nos orienta para não correr o risco de ficar perdendo tempo, dinheiro, energia com coisa que não vai trazer resultado. Ou que não é a bola da vez e que não é o resultado que a gente precisa, tá? Então, ali nós vamos colocar 3 ganhos. Aí nós vamos descer mais para o lado esquerdo. No lado esquerdo, a gente vai colocar ideias. Quais são as ideias de melhoria no processo que levam para aqueles ganhos? Então, por exemplo, só para não cortar o raciocínio aqui, Luiz, já responde a sua pergunta. Ali, ó, eu tenho uma ideia que é o seguinte, tá? Eu vou tirar a atividade de comprar do vendedor e passar para o estoquista. Ou para um dos gerentes, que parece que está meio à toa. Ou vou criar um papel de compras, vou criar uma raia e um papel de compras com o comprador e passo essa atividade para compras. Essa atividade de tirar compras do vendedor, ela leva para o nosso ganho de reduzir custo? Eu acredito que sim, porque eu vou comprar melhor, vou comprar com foco em resultado, né? Então ela é uma atividade válida, né? Esse painel é um painel que normalmente eu faço nas empresas com quem opera o processo. Aí pode aparecer um negócio lá assim, né? A pessoa que executa o processo, uma pessoa às vezes mais simples, ela vira e fala assim, Nivaldo, eu tenho uma ideia de melhoria. Qual que é? Comprar uma cadeira nova para mim. Minha cadeira está muito velha, minhas costas estão doendo. Olha, vamos lá, comprar uma cadeira nova leva para o ganho, reduzir custo do processo de vender e instalar ar-condicionado? Não, não leva. Então, meu amigo, você pode até estar precisando da cadeira, a gente pode olhar isso outra hora. Mas agora, isso não é uma ideia que vai entrar aqui no fluxo. Entendeu, pessoal?
Então a gente levanta ideias aqui, tá? Deixa eu só parar um pouquinho para responder a pergunta do Luiz. Deixa eu ler a pergunta dele. Quando vejo a visão de futuro, não faço pela visão do cliente. Aumentar o lucro não seria uma visão da empresa? Boa, vamos lá. São duas coisas distintas. Uma coisa é resultado do negócio, ok? Eu não sei se vocês vão lembrar, mas quando a gente falou de estratégia, eu dei uma definição simples de estratégia para vocês. Que estratégia era ganhar a preferência do cliente com uma vantagem competitiva sustentável, mas que deixasse ao mesmo tempo dinheiro em caixa para os acionistas. Tá? Então vamos lá. Eu posso trabalhar nos ganhos a visão do cliente, o foco do cliente. Então, por exemplo, tornar o processo mais ágil é foco do cliente. Né? Tornar o processo mais enxuto é foco do cliente. Na melhoria do processo, eu vou direcionar pelo cliente, mas o ganho central ele está relacionado ao resultado do negócio. Não adianta nada eu ter uma super entrega para o cliente, mas ter prejuízo e quebrar o negócio. Entendeu? Então, o que nos orienta, que orienta as nossas mudanças, a cenourinha é a visão de futuro, que é melhoria para o negócio. Mas a gente vai norteado pelo foco do cliente. A gente não pode fazer mudanças para atingir o resultado merecido comprometendo o foco do cliente. Né? No caso dessa empresa, existem pontos de melhoria nas interações com o cliente que a gente tem que fazer. Entendeu, Luiz? Então, assim, é as duas coisas. A gente tem que ver a visão de futuro pela visão do cliente e pela empresa. A visão de futuro pela visão da empresa, resultado é o que nos direciona. E a foco do cliente, a visão do cliente é o que norteia o que a gente vai fazer. Ok? Perfeito. Perfeito. É exatamente isso aí. Aumentar a eficiência do processo para que a empresa aumentaria o lucro. Aumenta o lucro, vem pela eficiência do processo. Ok? Beleza. Relação, ideia, ganho é 1 para 1. Desculpe, Rodrigo, não entendi sua pergunta. Se você puder reformulá-la de novo aí, eu não entendi. Enquanto o Rodrigo vai reformulando, só uma coisa aqui, pessoal. Cuidado na hora de colocar essas melhorias, para vocês não terem ideias projeto. Pode ter. Não pode ter só ideia projeto. Tá, Livaldo? O que é uma ideia projeto? Vamos lá. Uma coisa é a ideia, atividade de comprar sai do vendedor e vai para o comprador. Isso é uma ideia, ação. Cara, eu sei o que eu tenho que fazer. Agora, e tem como fazer rápido. Agora vamos para uma ideia aqui. Implementar software de gestão. É uma boa ideia? Excelente. Traz resultados? Fantásticos. É barato? Não. Faço rápido? Não. Então, eu posso ter essa ideia? Pode, mas ela não pode vir sozinha. Senão demora demais para ter resultado e a empresa quebra. Ou o resultado não vem, eu desisto. Entendeu? Então, eu posso ter ideias projeto, que são ideias mais elaboradas, mais caras, mais demoradas? Posso. Mas elas não podem vir sós. Elas têm que vir acompanhadas de ideias ação. O que é ideia ação? Ideia ação é que amanhã eu faço. Amanhã ela está pronta. Porque ela é barata e ela é rápida. Ok, pessoal? Muito importante isso ali, tá? Depois, a gente tem ali na sequência uma gestão das ideias. Então, a gente vai pegar essas ideias, aquelas que forem mais rápidas e mais baratas, a gente coloca em implementação, tá? O que eu espero de vocês aqui? Eu não espero que vocês coloquem elas em implementação. O que eu espero? Que vocês definam os ganhos e coloquem ideias de melhoria no processo que levem para os ganhos, ok? Rodrigo reformulou a pergunta lá. Temos que ver os ganhos e as ideias na atividade. Para uma ideia vinculada a um ganho. Temos que escrever os ganhos e as ideias na atividade. Temos que colocar uma ideia vinculada a um ganho? Sim, boa. Vamos lá. Não é que ela tem que estar vinculada a um ganho. Ela tem que levar para um ou vários ganhos. Uma ideia só pode gerar vários ganhos. Eu posso ter uma ideia que reduz custo e dá agilidade. Entendeu? Perfeito. Agora não tem, por exemplo, Nivaldo, eu coloquei os 3 ganhos e tive 12 ideias. Só que essas 12 ideias estão levando só para 2. Não tem problema. Para que a gente usa o ganho? Para validar se a ideia é boa. Se a ideia leva para pelo menos 1, põe ela ali. Entendeu? Não necessariamente tem que buscar ideia para todos os ganhos. Tá? Entendi, Rodrigo. E espero que você tenha entendido a resposta. Tá? Beleza.
Então, pessoal, o que acontece? Nós vamos disponibilizar para vocês um template desse Canvas, tá? Que vocês vão poder usar do jeito que vocês quiserem. Por exemplo, não, Nivaldo, nós vamos... Ou eu quebrando a ideia de EAD. Vamos encontrar no final de semana, vamos pregar ele na parede, vamos pregar post-it nele. Tira a foto, manda para mim, lindo, né? Mas não, nós vamos pegar ele virtual, vamos colocar num ambiente compartilhado e vamos fazer ele eletronicamente. Beleza. Nivaldo, eu quero fazer isso no Excel. Mete bronca, vai lá no Excel, constrói aí e escreve do jeito que você quiser, desde que você siga esse modelo, tá? Eu tenho usado muito isso, pessoal, e as empresas gostam muito, sabe? Eles usam muito, é bem aceito, sabe? E traz resultado. Esse painel é uma ferramenta de gestão da inovação, se for bem utilizado, porque ele é contínuo. Porque à medida que eu vou dando ideias ali e vou colocando elas em implementação, depois eu posso dar mais ideias e colocar mais em implementação e ir concluindo as ideias. Não sei se vocês perceberam, mas existe um ciclo, né? Eu dou as ideias, aprovo as ideias, coloco elas em implementação e elas vão sendo executadas. No template que eu vou colocar para vocês, não tem a fase de aprovar. Tem a fase só de novas ideias e de colocar em implementação. Por quê? Eu simplifiquei um pouco. Se eu já estou colocando em implementação, é porque eu aprovei, né? Então, para simplificar, eu gosto muito de simplificar as coisas para os meus clientes, tá? Para as pessoas alunos, para as pessoas com quem eu entrego as ferramentas, tá? Então, pessoal, não complica, é simples. Ganhos para processão. Nessa hora vai ter alguém que vai falar assim, não, o processo que a gente vai ver é o de venda. Não, é para fazer o processo todo. Olha para o processo todo. O que vocês vão fazer? Acha 3 ganhos e acha mudança, ideia de melhoria, de mudança no processo que leva para esses ganhos. Ok? Essa é a atividade 2 que vocês vão ter que fazer. Parte da atividade 2 que vocês vão ter que fazer agora, a partir de hoje. Tá? É usar esse Canvas para ter as ideias com base na visão de futuro, orientado pela visão de futuro, no processo. Ok? Tá, vamos lá. O Jean está falando que nesse modelo, melhoria 6 dentro das ideias em implementação. Tá. Melhoria 6 dentro... Tá, a Lígia, não preocupa, porque senão vocês não vão chegar ali. Mas para você entender o uso do painel. Eu tive ideias, certo? Vamos supor que eu tive 24 ideias que levam para 3 ganhos de melhoria nesse processo, tá? Eu vou conseguir executar as 24 ideias de uma vez? Eu já respondo para você não, porque você tem que trabalhar e executar a mudança. Então você não vai conseguir. Então o que a gente faz? A gente prioriza. Então dessas 24, eu vou pegar 4 e vou colocar elas em implementação, tá? Faz um favor para mim, gente, esquece ali aquele quadrante de 10 aprovadas, onde está a melhoria 1, 3 e 8. Esquece aquilo ali. Entende que se ela já está em implementação é porque ela foi aprovada, para ficar mais prático. Tá? Então o que acontece? Das 24 novas ideias que eu tive, foi para a implementação 4. Então foram 4 ideias lá. E aí eu posso quebrar essa melhoria em ações. Então, por exemplo, a melhoria é criar uma área de compras. Beleza. Uma ação é contratar um comprador ou pegar um dos vendedores e transformar ele só em comprador. Dar treinamento, fazer a mudança no processo. Então, quais são as ações? Quais são o passo a passo? Né? Então, quando você vai usar o painel no dia a dia, e obrigado pela pergunta, Jean, porque me fez lembrar de explicar isso para vocês, vocês podem quebrar a melhoria em ações. É como se a melhoria fosse um projeto, uma iniciativa que tem várias ações. Na atividade, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Na atividade que vocês vão fazer a partir de hoje, não precisa quebrar em ação. Ok? Eu quero só a melhoria. Estou facilitando a vida de vocês. Tá bom? Espero que tenha ficado claro, Jean. O Bar falou que a conexão caiu. Presença, tá? Nós estamos vendo aqui. E o... como é que é? Não está considerando, Bauer. Rumo aí. Então responde a próxima, o Vinícius. O Bauer. Rodrigo, segundo esse quadro, melhoria e aviação. Isso aí, Rodrigo. É o que eu expliquei aqui. Mas se eu tivesse lido aí sua pergunta, eu já estava, né?
Então é isso aí, beleza. Pessoal, entenderam? É muito importante. O painel é para vocês usarem para a vida. Então, segue, né? Pode seguir, vai para. Mas na atividade que vocês vão fazer agora, como eu sou um cara bonzinho, não precisa quebrar, não precisa colocar em implementação, porque isso é uma coisa que vai depender de outros fatores que a gente não tem no case. Calma, que na atividade 3 que vocês vão fazer mais para frente, aí o desafio vai ser maior, tá? Então, de novo, ganhos e ideias que levem para esses ganhos orientado para a visão de futuro. Simples assim. Quanto mais ideias, ação vocês tiverem, mais bem avaliados vocês serão. Quanto menos ideia quanto mais ideia, projeto, ideia que não é fácil de fazer, que é muito complexa, pior vocês serão avaliados. Tá bom? Eu quero estimular vocês a terem muitas ideias e ideias à ação. Ok? Não precisa ter... desculpe, Camila. Sim, ganhos e melhorias. Só isso. Ok? Vou pôr os ganhos nos quadrantes lá de cima e as melhorias onde estão novas ideias. Ok? Pessoal, tá claro? É importante esse momento vocês, né? Porque assim, agora a tendência a gente é querer complicar. Não complica. Ganhe 3 ganhos e lota ali o lugar que está novas ideias de melhoria, tá? Outra coisa que pode gerar dúvida em vocês que eu já resolvi no template que a gente vai disponibilizar para vocês. Tá vendo que lá em novas ideias, a melhoria 2, 7, 5 está num quadrante de negócio e tem uma melhoria 4 no quadrante de tecnologia? É porque às vezes eu separo as ideias que são de software, que são de tecnologia, das de negócio. Mas no painel de vocês não tem aquela divisão. Tá? No painel de vocês é só ideia. É software, seja o que for, coloca ali, ok? Agora é hora de vocês serem criativos e práticos. Ideias práticas que são feitas rápida. Lembra, ganho de curto prazo, low hanging fruits. Barato e rápido. Tá? Beleza. Deixa eu falar uma outra coisa, então. Essa é a primeira coisa e o primeiro passo dessa atividade que vocês vão fazer agora. Mas a brincadeira não para por aqui, tá? Eu tenho uma outra coisa para pedir para vocês fazerem, que é o seguinte. Tá vendo aqui que depois de analisar, tem um outro passo, né? Espera aí que o Rodrigo está fazendo a pergunta ali. Em um caso real, poderia ter outras áreas, além de negócio e tecnologia? Não costumo usar. Eu tenho uma outra ferramenta que tem negócio, tecnologia e pessoas, tá, Rodrigo? Porque às vezes uma ideia é treinar, às vezes uma ideia é qualificar, orientar as pessoas, é contratar. Então, eu tenho uma ferramenta até que separa nessas 3 áreas. Mas eu uso só quando eu preciso deixar as coisas muito claras, tá? Isso, motivar, entendeu? Então, pode ter esse tripé. Que, na verdade, se a gente olhar, isso está associado lá com o BSC, com a dimensão de aprendizado e crescimento. A gente olha para tecnologia, para negócio e para pessoas, tá bom? Beleza, é isso aí. Significado da seta em negrito. Tá, deixa eu voltar aqui. Significado da seta em negrito. Cadê a seta em negrito aqui? Luiz, formula aí para mim, em novas ideias. Tá, uai, Luiz, eu não tô vendo aqui. Tá, entendi. Lá na verdade, ideias aprovadas. É isso? Não, não esquenta isso não, porque essa seta aí era para orientar. O que a gente faz? Não sei se vocês compreenderam a ideia. A gente vai movimentando as ideias no painel ali, né? Então, é uma boa prática, as ideias que estão mais para baixo, a gente subir na visualização para deixar o espaço embaixo para pôr novas ideias. Visualmente, à medida que a ideia que está aprovada passa para aprovação, eu gosto de ir juntando elas para cima, as que forem ficando, para deixar um espaço embaixo, para a gente ver que ali tem um espaço para colocar mais ideia. Mas isso é perfumaria, bem perfumaria mesmo, perfumaria francesa, tá? Não preocupa com isso não, tá? Bom, então agora é hora, depois que eu analisei qual que é o próximo passo, redesenhar. Agora é hora de fazer o to be. Então tá, eu vou pegar essas mudanças, essas melhorias que eu levantei no painel, na análise, e vou jogá-las dentro do desenho para testar, para validar, para avaliar o impacto dessas mudanças no processo.
Agora é a hora da gente construir o nosso to be. É a hora da gente entender como é que vai ficar o desenho, como é que vai ficar as metas e objetivos, como é que fica o desempenho do processo, como é que fica o fluxo de trabalho. Por exemplo, lembra que tem 2 gerentes aprovando? Lembra que um aprova, depois o outro aprova? Eu posso colocar os 2 gerentes para aprovar em paralelo. Que ganho que eu tenho? Prazo. Vou ganhar tempo do processo. Beleza. Mas se eu colocar os 2 gerentes para aprovar em paralelo, como é que fica o fluxo do trabalho? E se um aprovar e o outro reprovar? Volta tudo? Não. Para o processo e volta só um? Não. Segue o processo com um e volta o outro. Né? Então, como é que fica o fluxo com essas mudanças? Como é que fica... Essas mudanças envolvem software? Eu tenho plataforma para pôr software para rodar, eu tenho essa tecnologia acessível, né? Fonte de dado, aonde que eu vou pegar dado para olhar indicador? Como é que ficam os controles operacionais financeiros agora? Como é que eu vou garantir que o financeiro sabe que tem que receber uma venda, que foi feita a instalação, né? Então, é hora de pensar isso tudo. Agora é pensar o impacto da mudança do as-is para o to be. Espero que esteja claro na cabeça de vocês. As-is como é, que nós fizemos, o estado atual. To be como será. Eu estou afirmando que vai ser desse jeito. Ah, Nivaldo, você falou um outro negócio aí, você falou should be. O should be é como deveria ser. Né? É o estado da arte. Quando eu for grande, eu quero ser daquele jeito. Tá? Qual que é a diferença do to be para o should be? O to be é algo que eu consigo ser. Entendeu? O should be é algo que eu posso conseguir, mas vai demorar mais, o esforço vai ser maior. Por exemplo, as is, Nivaldo. Should be. Fala o nome do homem bonito aí, gente. Eu não acho homem bonito, então não. O que tá na moda aí, o Rodrigo Hilbert. Ah? Então, qual que é o should be? Rodrigo Hilbert, né? O Nivaldo vai emagrecer, vai malhar, vai ficar bombado, vai fazer um botox e tal, né? Dar uma tapa de uma tinta no cabelo. O Nivaldo vai virar o Rodrigo Hilbert? Não vai, mas ele já foi para um to be. É algo que ele conseguiu fazer, né? Pode fazer um curso de culinária, né? Aprender a fazer, né? Faz um curso de serraria, serralheiro, né? E por aí afora. Marcenaria, boa, é isso aí, né? Entendeu, pessoal? Não é que a gente não pode querer o should be, mas a gente tem que ter noção de que às vezes ele está distante. Qual que é o primeiro passo? Um to be, algo que eu consigo fazer, que está ao meu alcance. Então agora é hora da gente projetar esse to be, tá? Então agora é hora de fazer o plano de voo, né? De definir o plano de voo, de como é que vai ficar o funcionamento do processo com essas mudanças. Agora é a hora da gente criar um cenário futuro, de como é que nós vamos atingir. Esse pote de ouro aqui é a visão de futuro. Como é que nós vamos atingir a nossa visão de futuro, né? Quem que a gente envolve agora? A gente vai envolver todo mundo, liderança, usuários-chave, quem executa o processo, mas a gente pode envolver, inclusive, o cliente. A gente pode trazer o cliente se o cliente tiver maturidade, né? Eu conheço um monte de cliente aí que se a gente trouxer ele para esse momento aqui, ele vai bagunçar. Mas se o cliente tiver maturidade, a gente pode trazer ele e falar assim, escuta, nós estamos pensando em fazer isso de mudança. Qual que é a sua visão? Como é que isso te impacta? O que você pensa sobre isso, né? Desde que ele tenha maturidade. Tá? Dessa hora a gente pode trazer, por exemplo, um especialista de negócio. Eu estou fazendo uma mudança que impacta em tecnologia, trago um especialista em tecnologia. Eu estou fazendo uma mudança que impacta em tributação, trago um especialista tributário, para me ajudar a avaliar o impacto dessa mudança. Né? O que a gente faz agora de maneira prática? Define que atividades e regras vão ficar no processo, define como é que fica os handoffs, né? Eu vou pôr uma raia de compras aqui, vou pôr um papel de compras. Como é que fica o handoff agora? Passa para ele passa para quem, né? Isso tem que estar claro, para saber se a informação vai fluir bem pelo processo de forma segura. As pessoas vão ter acesso a essa informação. Definir as novas métricas, criar o desenho físico, analisar o desenho da infraestrutura de TI, posso simular o processo novo. Existem softwares que a gente pega o desenho do BPMN, coloca e ele simula. Tá? Só que essa simulação depende muito de informações estatísticas para representar a realidade. Tá? E criar o plano de implementação. O que a gente precisa para criar o to be? A gente precisa da revisão da análise do processo, que é essa análise que vocês vão fazer nesse painel que eu entreguei para vocês. Tá? A propósito, pessoal, o nome desse painel, é normal a gente querer chamar aquele, né? Eu chamo ele de PGM, Painel de Gestão de Mudança. Tá?
porque ele ajuda a gente a gerenciar a mudança. Então, a revisão da análise do processo atual, que vem do painel, documentação do estado atual, que é o modelo que a gente desenhou, um termo claro de início e fim. Eu estou dando o escopo para vocês. O escopo do processo que vocês vão melhorar é no momento em que o cliente solicita até o momento em que a instalação é feita com o pagamento da instalação. Ok? Esse é o início e fim. Ah, por quê? Porque eu poderia falar, não, pessoal, vamos resolver primeiro só a parte de vendas. Né? Só aquele pedaço de vendas. Depois a gente trata o resto. Metodologias e técnicas que a gente vai usar e ferramentas de modelagem que a gente vai usar. Né? Então, como fazer o desenho do novo processo? Pode usar quadro banco, post-it, software, né? No caso de vocês vão usar software. Técnicas, ferramenta, tal. Mas ali embaixo, ó, quanto mais simples o desenho, melhor o processo será. Pessoal, não complica, simplifica. De novo, pela 15ª vez, simples é bom. Tá? Mantenha foco nas atividades, não nos atores. Não melhore o processo para as pessoas. Ah, não vamos. A gente tem uma oportunidade de ganho aqui que é mexer nessa atividade. Ah, mas se a gente mexer nessa atividade, fulano não vai dar conta de fazer mais. Isso é um perigo, né? Vamos achar qual é o melhor processo e capacitar, preparar as pessoas para trabalhar nesse processo. Tá? Mantenha o processo mais simples possível, já falei isso 789 vezes, e tente criar paralelismo. O que der para ser paralelo, coloca, porque a gente ganha tempo, né? A gente economiza tempo. Infraestrutura de TI é imprescindível. Eu tenho certeza que nos painéis de todos os grupos vai aparecer alguma coisa de software, não é possível, né? Turma de software não vai achar nada de software, né? Então, eu tenho certeza que vocês vão achar melhorias relacionadas a software. Então, tem que garantir, toda vez que a gente vai pensar a mudança, nós temos a infraestrutura necessária, a empresa comporta essa metodologia, né? O plano de implementação, então, numa mudança, a gente tem que ter o plano claro, né? Risco, prazo, custo, impacto, sistemas afetados, detalhar o projeto de mudança, né? E tem que olhar para isso aí, ó. Na hora de redesenhar, tem que tomar cuidado com as interações com os clientes, né? Ah, vamos fazer uma mudança aqui. Opa, isso afeta a forma como eu interajo com o meu cliente. Aí entra o que vocês comentaram, do foco do cliente. Eu estou fazendo uma mudança para aumentar o resultado. Mas eu tenho que ver se essa mudança não está impactando no que o cliente recebe, na experiência dele, tá? Olha para as atividades, garanto que as atividades estão ficando, são atividades com adição de valor, reduz o handoff, reduzir a troca de... Quanto menos zigue-zague o processo fizer, quanto menos troca de papel, de raia tiver, melhor. Às vezes não dá para evitar, mas tentar restringir. O Single Point of Contact, o SPC, é o ponto único de contato. Só um papel conversando com o cliente, ou quanto menos gente conversando com o cliente, melhor. Fluxo contínuo tem que ser contínuo, evitar de ficar voltando. Não é que não pode. Pode, eu posso desenhar o fluxo, mas isso quer trabalho. Enquanto esse negócio é ruim. Tá? Redesenho não automatize, né? Eu fico imaginando a resposta de vocês, um painel chegando assim com um post-it só, né? Vou resolver todos os problemas da empresa adquirindo software de gestão. Aí eu mato vocês, né? Pode ser um só, mas né? Software é bom demais, gente. Mas software bom em processo ruim está automatizando a bagunça. Criar padrão para os processos, assegurar a qualidade desde o início, né? E olhar para as regras de negócio com conformidade. Ok? Aí, pessoal, então aí as frasezinhas para vocês irem dormir motivados, né? Após essa nossa web conference. Mas falando sério, eu gosto muito dessas frases, eu gosto muito ali da terceira, que fala que às vezes a gente olha tanto para uma porta que se fecha, que só muito tarde, quando já não adianta mais, a gente vê uma porta que está aberta. Né? Então, o que é o bacana de processo? É que ele amplia a nossa visão, né? Nossa visão não fica restrita. A gente consegue ver a porta que está fechada, mas dá para ver também as portas abertas, né? Então essa é a ideia. Qual que é o complemento dessa atividade 2 que vocês vão fazer, além de preencher o painel? Vocês vão entregar o redesenho do processo. Vocês vão pegar o ESIS que vocês fizeram, vão, se quiserem, isso é opcional, fazer as melhorias de notação que a gente conversou hoje. Você deve já estar falando, no meu processo eu fiz isso, acho que pode ajustar, né? E você vai redesenhar. O que você vai fazer? Você vai mostrar para mim, você vai me entregar assim, ó, o painel de gestão de mudança, aquele canvas, falando assim, Nivaldo, nós pensamos nessas melhorias. E o impacto dessas melhorias nesse processo é essa. Então vocês vão fazer o to be, o redesenho.
que eu peço para vocês? Pode usar o mesmo, pega o mesmo arquivo, vai lá e implementa, coloca essas ideias lá. Vocês vão criar raia, vocês vão colocar atividade, vocês vão tirar atividade, vocês vão tirar raia, vocês vão mudar a atividade de lugar, vocês vão fazer o que for necessário no desenho. Só peço uma coisa, tudo que for novo, coloca a atividade numa cor diferente. Vamos padronizar a cor verde, ok? Então, por exemplo, coloquei um papel novo. Eu vou colocar um setor de compras, então vou colocar uma raia de compras. Vocês vão pintar essa raia de compras de verde. Se você clicar com o cursor lá na cabecinha da raia, clicar lá e for no tamborzinho de cor lá, ele pinta a raia toda, tá? Vocês vão colocar ela verde. Vou colocar uma atividade, vou tirar a atividade, olha só, atividade que muda de lugar. Atividade de comprar que estava no vendedor vai para o papel de compras, pinta ela de verde. Uma atividade nova, não, agora vai ter alguém informando o financeiro que uma venda foi feita. Põe essa atividade lá e pinta ela de verde. O que não mudar, deixa na cor original, tá? Ok, pessoal, é simples. Assim, o enunciado da atividade não é complexo. O que vocês vão ter que fazer exige atenção, exige cuidado e discussão entre vocês. Porque vocês vão estar sendo avaliados pela quantidade e qualidade da mudança que vocês estão propondo. E não desviem do foco, que é a visão de futuro, que é melhorar o resultado. Vocês vão estar sendo avaliados por isso. A quantidade e qualidade das ideias de vocês. E a qualidade eu olho muito pelo aspecto de levar para a visão de futuro com baixo custo de forma rápida. Ok, pessoal? Nós temos aí mais 4 minutos, né? Queria, assim, a gente vai colocar eu vou descrever esse enunciado do exercício para vocês, mas não tem nem como descrever, porque é isso que vocês vão fazer. Vocês vão pôr as ideias, ganhos e ideias no painel, né? E vão entregar isso. E o outro entregável é um novo desenho melhorado, indicando de cor diferente as mudanças. Ok, povos? Tudo bem? Dos 38, se aparecer 3 ok, eu já acho que tá tudo ok. Beleza aí, ó. Não, bom demais. Então é isso, pessoal. De novo, lembra que a interação no fórum é importante, tá? Para a gente ver que vocês estão trabalhando juntos, estão trabalhando em grupo, né? E é isso, tá? Isso que eu estou entregando para vocês, pessoal, é o que eu uso no dia a dia. É o que eu uso na prática, isso o tempo todo, né? Então, coisa que funciona. Então, não estou só entregando para vocês uma coisa para o exercício, estou entregando para vocês usar na vida, no dia a dia, tá? Em tudo que vocês forem fazer. Lembrando que a entrega dessa atividade é no dia 4, tá? Vocês vão entregar essa atividade no dia 4. E aí, no dia 5, a gente já vai abrir a atividade 3. Deixa eu aproveitar, nós temos ainda 2 minutos, só para a gente já conversar, porque nós não vamos conversar mais assim, né? O que é a atividade 3? É tudo isso que vocês fizeram para o case da Office, vocês vão achar um case real, de uma empresa real, e vão fazer para ela. Certo? Isso, como atividade supervisionada, tá bom? Vai estar lá como atividade supervisionada. Mas a gente vai dar mais detalhes para vocês. O que eu queria? Que vocês já fossem pensando numa empresa. Vocês vão pegar uma empresa de verdade, num processo real, e vocês vão construir a visão de futuro, modelar as is, fazer análise e modelar to be, fazer o to be. Ok? Tá? Mas foca primeiro agora no case. Foca agora, eu nem queria falar, vocês já não ficar igual o Jean já assustou ali, né? Mas eu não queria nem falar, porque vocês agora ficam doidos e não fazem essa atividade 2 certo. Foca na atividade 2, porque a atividade 2 é o aprendizado, para depois vocês irem para a atividade 3. Ok, pessoal? Não, fala palavrão não, Tiago, coisa feia, né? Você queria escrever fedeu, né? E errou aí, né? O corretor. Tá bom. Então, pessoal, nosso tempo acabou, né? Como sempre, fomos pontuais. E espero que tenha sido bom para vocês, né? Espero que tenha sido de aprendizado bacana aí. E vamos em frente, tá? A gente vai interagindo, vai conversando, tá bom? Muito obrigado, boa noite e bom trabalho aí. Ficamos esperando aí o resultado do trabalho de vocês, tá bom? Que bom que foi produtivo. Fico feliz de poder contribuir, tá bom?
Abraço. Boa noite.